Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvem? Sim? Ah, então tá bom. Deixa eu melhorar a luz aqui. Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Que bom que vocês estão aqui. O pessoal está começando a entrar agora, olha só, muitas mensagens. Ok, ok. Cileide, Ana Carla, Alexandra, Raíra, que eu estou vendo aqui, a Nutri Kelly, Paula, Alex, que bom. Érica, Maria Vaz. Então tem muita gente aqui. Podemos começar a nossa live de hoje. Pessoal, essa live, ela é uma live praticamente surpresa, né? Ela é uma live que a gente resolveu fazer porque hoje foi uma loucura. Quero começar contando para vocês que foi uma loucura. Foi uma chuva de perguntas. Eu não sei se vocês estavam na live de ontem, de lipedema, mas nós tivemos quase 2.000 pessoas. E aí, finalizei a live e falei, nossa, agora eu vou descansar. Quem disse? Foi a noite inteira chegando mensagem, o dia inteiro hoje. E quando eu olhei o meu direct, tinha lá mais de 1.000 mensagens. Eu falei, caramba, ferrou. Não vou conseguir responder todo mundo, não tem como. Então, eu resolvi fazer essa live, porque eu achei que seria mais produtivo as pessoas que tivessem realmente perguntando, que tivessem interesse, que quisessem saber, poderiam estar aqui, né? E tirar as suas dúvidas. Bom, ontem, depois daquela live, a gente abriu as inscrições para o curso de emagrecimento em fases. Eu queria já perguntar para vocês, pedir para vocês colocarem no chat, quem já fez o curso? Tem alguém aqui? Até esse momento são 18h03. Então, quem já fez o curso de metodologia de emagrecimento em fases, se puder me dizer, porque, na verdade, aqui a gente tem gente que já fez, gente que quer fazer, gente que está interessado, mas está curioso, quer saber como é que funciona. Então, muita gente me mandando pergunta, eu resolvi fazer essa live para duas coisas. Primeiro, para responder essas perguntas de uma maneira mais coletiva, né, e sanar realmente todas as dúvidas aí, porque a gente está com as inscrições abertas, hoje é o último dia, a gente está indo para a terceira turma. Graças a Deus, esse curso ele tem sido muito exitoso, tanto do ponto de vista de curso quanto dos alunos, né? As pessoas que fizeram têm relatado que tem tido muito sucesso com a aplicação do método, com os pacientes. A gente já tem alguns nutricionistas, e, aliás, isso é o que eu falo que é o que me alegra muito. A gente tem muita gente que fez o curso e que já está cobrando mais cara a consulta, que já está tendo mais pacientes, está conseguindo fidelizar os pacientes, entendeu realmente como é que funciona o processo de emagrecimento. É, e eu falo para vocês aqui, sem pudor nenhum, eu percebo que as pessoas não têm noção do que é sobrepeso, obesidade. As pessoas saem falando, misturam muito as informações. A gente parece que vive num ringue, né, gente? Então o pessoal fica assim: ah, mas o mais importante é a mente. Ah, não, o mais importante é o metabólico. Ah, não, basta fazer déficit calórico. Ou então o pessoal fica brigando, né? Ah, o melhor é low carb. Ah, não, o melhor é cetogênica. E fica essa briga sem fim, quando na verdade não existe uma coisa melhor do que a outra para emagrecimento. O que existe é a hora certa de fazer cada coisa. E eu percebo que as pessoas não entendem isso. Para mim também não foi fácil entender. Eu levei muitos anos. Esse ano eu estou fazendo 25 anos de formada. E desde que eu estava na faculdade, eu queria trabalhar com emagrecimento. Eu falo que não existe ex-obeso, então eu sou obesa, né? Eu emagreci muitos quilos ao longo da vida. E sempre sofri com essa história de peso corporal. Eu fui fazer nutrição por causa disso. Eu era aquela leiga que achava que nutricionista era emagrecionista. Sim, pensava isso. Fui lá fazer nutrição numa época que ninguém falava o que era nutrição, achando que eu ia trabalhar com emagrecimento. É claro que no curso de nutrição eu vi que nutrição é muito mais do que isso, vi que o emagrecimento era muito mais do que eu imaginava, e daí, gente, nasceu esse método. Então, assim, são 25 anos de estrada, são 15 anos de atendimento em ambulatório particular, são quase 10 anos em atendimento em ambulatório no SUS. Eu fiz um mestrado em bioquímica com emagrecimento, um doutorado em endocrinologia com emagrecimento, 2 pós-doutorados
com emagrecimento, um em programação metabólica e o outro em nutrição. Então, assim, tudo que eu estudei na minha vida foi sobre isso. Eu realmente queria trabalhar com isso. E eu falo que, assim, a gente vai unindo os conhecimentos, né? Hoje muita gente fala comigo assim, nossa, mas você sabe muita coisa, você tem muito conhecimento. É por conta de anos, todos nós podemos ter muito conhecimento. Eu falo que é a idade avançada, né? Porque, na verdade, a gente vai acumulando esse conhecimento ao longo dos anos. Então, se você me perguntar assim, onde você aprendeu essas coisas? Não foi no mestrado, no doutorado, no pós-doc, foi juntando tudo isso. Então, você vai, né, criando aquela sementinha. Hoje, a gente está na época das redes sociais, né? Eu só vou pedir para quem tiver com o áudio ligado, desligar. Deixa eu ver se eu consigo, porque às vezes eu não consigo achar a pessoa. Eita, peraí. Eu não sei, eu sei que lembra que Mudo, pronto. Manter o áudio mudo, porque fica mais fácil, né? Silencioso aí. Então, gente, como eu estava falando para vocês, né? Foram muitos anos estudando obesidade, emagrecimento, quebrei muito a minha cabeça. Esses dias eu contei que quando eu me formei, eu abri consultório, confiante, né? Já abri logo consultório. E eu sou de uma cidade do interior, nunca ninguém, assim, o pessoal não sabia o que era nutrição. Eu me formei em 1999 e as pessoas perguntavam assim: o que é esse negócio que você estudou, nutricionismo? E as pessoas achavam que era para quê? Né? Para emagrecer. E, obviamente, eu comecei a atender em consultório e as pessoas começaram a perder peso. Então, na verdade, perder peso nem é a mesma coisa de emagrecimento, né? Mas, enfim, aqui a gente está falando uma linguagem coloquial aqui, né? Uma linguagem mais tranquila, só para vocês entenderem. Enfim, então, eu estou contando tudo isso para vocês para dizer que essa é uma trajetória que levou muitos anos para ser construída. E aí, quando eu comecei a estudar, né, as fases do emagrecimento, eu vi que aquilo tudo juntava todos os conhecimentos que eu tinha adquirido de sobrepeso, de obesidade, de emagrecimento, fazia todo sentido quando eu comecei a estudar as fases do emagrecimento. E aí, o que eu comecei a ver? Que ninguém sabia isso. E que as pessoas faziam muita confusão e ainda fazem. E muito provavelmente você também faz. Porque, infelizmente, na faculdade a gente não aprende isso, né? Quantas aulas de obesidade a gente tem na faculdade? Na faculdade que eu dou aula, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente tem lá dietoterapia, não sei se é na 1 ou na 2, eu dou aula de dietoterapia 3, mas uma das dietoterapias lá, você tem uma aula de obesidade. É pouco. Então, hoje a gente vê uma generalização muito grande, muitas pessoas nas redes sociais falam assim, basta fazer déficit calórico, né? E eu queria começar essa noite de hoje, antes da gente falar do meu curso, porque eu vou dar todas as informações que vocês perguntarem, que vocês quiserem. As inscrições estão abertas, hoje é o último dia. Realmente, quem já fez o curso sabe, a gente não fica com essas inscrições abertas muito tempo, porque realmente, graças a Deus, as vagas esgotam muito rápido. Na primeira turma, inclusive, foi uma loucura, ficou um monte de gente de fora me pedindo quando é que vai abrir de novo. E por ser professora da Universidade Federal, por ter, né, eu tenho alunos de mestrado, eu tenho alunos de residência, eu faço pesquisa, eu dou palestras. Hoje eu posso falar que eu dou palestras nos maiores eventos de nutrição do Brasil inteiro. Eu tenho uma agenda muito cheia, então eu não consigo abrir tantas turmas. Na verdade, isso foi uma guerra minha comigo mesma. Eu tinha muito preconceito com quem vendia curso, sabe? Vou contar aqui para vocês. Eu falava, eu não vou vender curso jamais, isso é coisa de charlatão. Ficar vendendo curso, que horror, né? Cuspi para cima, caiu na testa, né, gente? E eu falava mal, achava um horror. E até entender que eu tinha um conhecimento que eu precisava passar. Eu precisava contar para as pessoas. Os meus alunos, as pessoas falavam na testa, pelo amor de Deus, você não pode morrer com isso. As pessoas precisam saber disso. E na faculdade, né, no mestrado, na residência, eu até consigo levar mais esse conhecimento. Mas na faculdade, você tem lá uma grade que você tem que falar de. Para vocês terem uma ideia, eu dou aula de doença celíaca, eu dou aula de alergias alimentares, eu não posso falar só de obesidade. Né? Então, acaba a gente realmente não tendo tempo para falar sobre isso. Então, esse curso ele nasceu primeiro dessa necessidade de trazer esse conteúdo de uma forma compartimentalizada, porque veja bem, é um curso que dura 2 meses e meio só, e ele tem, gente, muito conteúdo. Mas assim, eu não tenho problema em falar isso, é muito conteúdo. É assim, é para você sair entendendo de vez
como fazer emagrecimento do seu paciente. E parar com a confusão, e sair desse lugar comum, sair do mar vermelho, dessa briga de ou é isso ou é aquilo, e entender, você tem que entender de tudo. Você tem que entender de nutrição funcional, você tem que entender de nutrição comportamental, você tem que entender de bioquímica, de fisiologia, de psicologia, de tudo. Não existe isso ou aquilo. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero te dizer que a obesidade é uma doença crônica, recidivante, altamente recidivante, sem cura, e que precisa de uma intervenção muito completa. E que por isso que não tem dado certo. Se você hoje vê o aumento da obesidade no mundo inteiro, ele é alarmante, ele é estrondoso. Vocês já pararam para ver? Eu fiquei procurando aqui um vídeo, acabei não achando, eu queria passar para vocês. Geralmente eu passo ele nas minhas palestras. Vocês já pararam para analisar a composição corporal, de uma maneira geral, só de olhar assim, né? O perfil ali, o biotipo das pessoas na década de 70 e hoje em dia? Foto do seu pai, da sua mãe. Vai no Google e digita assim, pessoas na praia em 1970. Todo mundo magro. O que aconteceu que as pessoas engordaram? O que aconteceu que hoje a população está maior? E aí, o que a gente está vivendo hoje? A população está engordando, porque a população vive num ambiente obesogênico que facilita esse ganho de peso, e ao mesmo tempo a população quer métodos milagrosos, entra em desespero para perder peso. É verdade ou não é? Então, é um ciclo vicioso, porque as pessoas estão inseridas num ambiente que as engorda, alimento ultraprocessado, disruptores endócrinos, maus hábitos, sedentarismo, uma série de coisas. Gente, vamos fechar aqui o áudio. Uma série de coisas. E o que na verdade acontece? Essas pessoas depois querem métodos milagrosos. Quantos de vocês aqui têm consultório? Quantos de vocês, o paciente chega para vocês e fala assim, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, em quanto tempo eu vou perder 3 quilos? Porque é isso que eles querem saber. Eu vou para uma festa mês que vem, será que eu vou caber no vestido? E, gente, eu vou te falar uma coisa aqui que pode ser cruel. É cruel, mas é a realidade. Hoje, se você não dá resultado, o paciente ele não está interessado se você melhorou a microbiota intestinal dele. Ele não está interessado se você melhorou o sono dele, se ele desinchou, se ele melhorou. Ele agora tem mais vitalidade. Ele não está interessado nisso. Ele pode até concordar, falar, tudo bem, doutor Eduardo, estou vendo o doutor Eduardo aqui, tudo bem, né? Olha, beleza, melhorou meu sono, mas que hora que eu vou emagrecer? Que hora que eu vou ter meu resultado? Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai ter sucesso profissional no consultório. Quem trabalha com consultório e quem quer trabalhar com esse tipo de paciente. Porque, é claro, você pode dizer, não, eu não trabalho com emagrecimento. É uma pena porque você vai Vamos, perder... Sara. Vamos, Júlia. Ela perguntou. Você vai perder grande parte do seu público. Eu estou tentando mutar o pessoal, gente, mas tem gente que deixa o áudio ligado. Tá difícil aqui, peraí, deixa eu tentar. Pronto, acho que agora está todo mundo silenciado. Pois bem, mas eu estou falando, né? Estou muito no blá, 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 então eu vou trazer o conteúdo que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Eu acho que, assim, é mais uma aula. Não sei se vocês já estão cansados da aula de ontem. Estão? Né? A gente cansa. Ontem foi muito conteúdo. Quem estava ontem na live de lipedema, né, pôde ver. É uma quantidade absurda de conteúdo. Agora eu quero falar até uma coisa para vocês, né? Vocês vejam como é que são as coisas. A gente fez aquela live e eu falei, não, então, olha, vai estar disponível só ontem, tipo, quem assistiu ao live, ao vivo assistiu, quem não assistiu, não assiste mais. Vocês não têm noção da chuva de pessoas me pedindo para liberar aquela aula de ontem gravada. Tinha quase 2.000 pessoas ontem na live, gente. E o povo me pedindo, pedindo, pedindo. Então, assim, provavelmente eu estou vendo com o pessoal da VP, mas a gente vai liberar, porque é muita gente pedindo. E volto a dizer, eu peço desculpas se eu não conseguir te responder, se você me mandou mensagem, eu tento responder todo mundo no Instagram, mas hoje foi desesperador. Hoje eu não consegui. Eu comecei a falar com algumas pessoas e depois eu desisti. Tinha mais de 1.000 mensagens, é humanamente impossível responder. Agradeço de coração tanta audiência, mas realmente eu não consigo.
Mas vamos parar de blá, blá, blá e vamos falar um pouquinho do que a gente veio falar hoje, tá? Então, eu vou colocar aqui a apresentação, não sei se eu consigo ver vocês, às vezes consigo, beleza. Então, tá lá, nós estamos agora em 127 pessoas, então, mais uma vez, eu queria pedir para deixar o áudio no mudo, olha aí, cada hora alguém abre o áudio. Ó, queria pedir, gente, para deixar o áudio no mudo, por favor, toda hora aqui, ó, mutei todo mundo. Vamos ver se agora a gente consegue. E eu quero dar um conteúdo aqui para vocês entenderem. Obrigada, Alê, você está falando que foi maravilhosa a aula de ontem, que coisa boa. Kelly, que é minha aluna da turma 2. A Sabrina, obrigada, gente. Carolina está perguntando até quando, é até hoje, meia-noite, tá? As inscrições. Obrigada, Fernanda, recomendando o curso aí. Eu tenho tranquilidade em falar, gente, quem já fez o curso realmente recomenda, tá? Quem fez o curso recomenda, porque realmente, assim, ele é muito bom, modéstia à parte. Porque é o que eu falei para vocês, ele junta as informações que eu fui obtendo aí ao longo da minha vida. Eu falo que a metodologia do emagrecimento em fases é o produto da minha vida. Tanto que eu registrei essa metodologia, porque levou muitos anos para ser construída. E, de fato, dá certo. De fato, é o que funciona. Os meus alunos egressos da turma 1 e turma 2, eles têm dado esse depoimento. Natécia, eu vou atender, o negócio funciona. Então, assim, para de dar volta, para de ficar tentando, faz o curso e aprende a metodologia e vai atender o seu paciente. Você vai ver que realmente você vai ter resultado. Então, vamos lá. O que é essa metodologia do emagrecimento em fases, né? É um método? Isso é um protocolo? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa metodologia, ela não é um protocolo. Ela é um método, tá? São coisas diferentes. Vejam bem. Quando você fala de método, método é uma forma de organizar os passos ou procedimentos baseados em uma meta. Essa é a definição de método. Então, quando eu digo que eu tenho um método de emagrecimento, eu estou dizendo que eu vou te ensinar a organizar o passo a passo. Eu vou te ensinar a organizar o atendimento do seu paciente. Então, assim, como é que você vai atender o seu paciente? Você quer ver uma coisa que a gente vê muito e que provavelmente isso acontece com você porque acontecia comigo? O paciente chega, ele quer emagrecer. Na primeira consulta, você tem 1001 coisas que você quer fazer com o paciente. Você faz uma anamnese, eu não sei se você que está aí é da nutrição funcional ou não, mas quem é da nutrição funcional, preenche a teia de interconexões metabólicas, né? Chega à conclusão de que o paciente precisa melhorar a microbiota, de repente modular um cortisol, modular a insulina, melhorar o sono, diminuir o ultraprocessado. Você chega lá a uma série de conclusões quando você faz uma anamnese. Pois bem, então na primeira consulta, você sabe o que fazer. Muitas vezes você até peca pelo excesso, porque você fala assim, nossa, eu quero melhorar a microbiota, nossa, eu vou dar melatonina, nossa, eu vou dar tal suplemento, eu vou fazer, vou acontecer. O paciente, se você não tomar cuidado, ele sai do seu consultório até cansado. Ele fala, nossa, a doutora Kelly Pipa, misericórdia, eu não volto nela mais não. Essa mulher me deixou doido. Tive que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não consigo mudar a vida num dia só, né? Então, isso é uma das coisas, inclusive, que a gente bate muito na tecla com quem faz o curso. Calma, não dá para fazer tudo na primeira consulta. A gente precisa elencar prioridades. Então, quais são as prioridades? Isso é igual quando a gente gasta o nosso dinheiro, né? Ah, eu tenho R$ 1.000 esse mês, mas eu quero comprar uma blusinha. As meninas sempre querem comprar blusinha, né? Assim, eu quero comprar uma blusinha, eu quero ir no cabeleireiro, não vai dar para tudo. Então, qual é a minha prioridade? Dieta, gente, é a mesma coisa. Uma coisa importante, eu falo muito dieta, e eu faço questão de falar essa palavra, tá? Durante muito tempo, tentaram demonizar essa palavra dieta. Gente, dieta é estilo de vida, dieta é o que você come todo dia. Todos nós estamos em dieta. A gente precisa desmistificar esse conceito de que muitos leigos têm que dieta é algo restritivo. Quem é mais velho vai lembrar. Antigamente a pessoa falava assim, eu estou de regime. O pessoal achava que dieta era isso, é o regime. Não é, gente. Dieta é o que você come. Você pode estar com uma dieta, inclusive, que não seja saudável. É a sua dieta, é o que você está comendo, tá? Por isso que eu me dou a liberdade de falar dieta.
né? Eu acho que o nosso papel não é dizer, eu sou nutricionista, mas eu não trabalho com dieta. Não, o nosso papel é dizer, eu faço dieta, mas eu faço uma dieta que você fique feliz, que você coma o que você goste e que mesmo assim você consegue emagrecer. Porque não é sobre o que a gente tira do paciente, é sobre o que a gente coloca na alimentação do paciente. E esse curso inteiro é sobre isso. Esse curso inteiro a gente fala o que fazer em cada fase, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as fases do emagrecimento, e o que colocar em cada fase. Esse curso não é sobre o que excluir, é sobre o que colocar. Então, a gente precisa mudar, né, o mindset do paciente, a gente precisa melhorar essa mentalidade dele, para parar com esse preconceito com dieta, preconceito com nutricionista. Muita gente ainda tem, né? Muita gente acha que ou sabe emagrecer sozinho, ou vai no nutricionista, o nutricionista vai proibir tudo que a pessoa gosta de comer. E a nossa ideia aqui não é essa. A nossa ideia é o contrário. A nossa ideia é a gente mostrar que é possível emagrecer comendo comida de verdade, não passando fome. A gente tem aulas enormes sobre modulação de fome e saciedade, porque para mim é um dos pontos mais importantes do emagrecimento. Eu preciso dar condições ao meu paciente dele conseguir fazer a minha dieta. Porque é muito fácil para mim, do alto da minha cadeira de nutricionista, falar, olha, calculei seu VET, distribuí aqui macronutrientes, você vai comer uma dieta com tantos por cento de carboidrato, ó, você vai comer isso de manhã, aquilo na hora do almoço, aquilo de noite, beijo, não me liga, vai lá e faz. O paciente acima do peso, invariavelmente, ele tem mais fome. E a gente explica isso no curso. Tem todo um processo bioquímico que leva esse paciente a sentir mais fome. Então, não adianta simplesmente eu calcular e entregar para ele. Eu preciso o quê? Eu preciso dar condições. Eu preciso fazer com que essa fome desse paciente reduza, ou pelo menos chegue à normalidade, para que ele consiga não ter aquela voracidade alimentar e consiga fazer o processo de emagrecimento. Tá? Então, a gente vai muito mais por esse caminho do que pela própria questão da restrição especificamente. Então, quando eu falo de metodologia de emagrecimento em fases, eu estou te falando de um método. Eu não descobri a pólvora, eu não inventei, né, a pólvora. Eu simplesmente organizei. Para os meus amigos mais íntimos, eu brinco e falo que esse método de emagrecimento em fases é coisa de quem tem toque. A pessoa precisa organizar, né? Vamos organizar o negócio aqui. Vamos por partes. Então, esse método é isso. A gente te dá o passo a passo do que fazer na primeira consulta, na segunda, na terceira, na quinta, na 10ª consulta. Porque o grande problema do nutricionista também é esse. Você sabe o que fazer na primeira, na segunda, chega a terceira consulta, você fica assim, nossa, o que eu vou mudar agora? Eu já fiz de tudo com esse paciente, gente. Você começa a não ter nem ideia de cardápio mais. Você começa a ficar com... E agora? Eu já dei todos os suplementos, qual que eu vou dar agora? E tá lá o paciente com você. Paciente de sobrepeso e obesidade é paciente que você vai demorar para dar alta. Tá ali aquele paciente com você. Aquele paciente vale ouro. Chega uma hora que você fala, ele está 2 anos acompanhando com você, você fala, já não tem mais o que fazer. Eu já fiz tudo o que eu podia. Mentira, você tem o que fazer. Se você entender as fases do emagrecimento, você vai conseguir evoluir esse paciente e distribuir as suas condutas na hora certa. Não adianta saber o que fazer. Você tem que saber quando fazer. Esse é o pulo do gato e que ninguém pensa. As pessoas pensam no que fazer. E muitas vezes acabam, né, juntando tudo e querendo colocar, despejar aquilo tudo em cima do paciente. Depois você fica sem ideia. Então, eu quero te dizer que na metodologia do emagrecimento em fases, a gente ensina o que fazer. Na primeira, na segunda, na terceira, na 5ª consulta. Quando dar alta, se a gente deve dar alta ou não, né? Então, tudo isso a gente discute. E ele é um método, ele não é um protocolo. Por quê? Protocolo seria algo igual para todo mundo. E aí, óbvio que não ia dar certo. Porque a gente na verdade, a gente está falando de individualidade bioquímica, né? A gente precisa entender quem é esse paciente. Cada paciente é único. A dieta que eu fizer para a Joaninha não é igual eu vou fazer para a Mariazinha. Por mais que eu use a metodologia do emagrecimento em fases. Então, a arte está aí. E entender a metodologia, mas aplicá-la de forma individual. Entender que cada caso é um caso.
Por isso que ele é um método e não um protocolo. Porque se ele fosse um protocolo, ele seria igual para todo mundo e eu vou te dizer, ele daria errado. Né? A gente acabaria realmente acabaria dando errado, tá? Então, é importante numa metodologia você conhecer os passos e os procedimentos possíveis. E uma coisa que eu te falo, quando você tem um método, você acelera os seus resultados. Guardem essa frase: métodos aceleram resultados. Quem é pesquisador, né, quem faz pesquisa, sabe disso. Quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, qualquer pesquisa científica, você tem que começar de onde? Da metodologia. Quem já fez TCC aí? Se você começa da introdução, às vezes você chega, né, fala para o professor, eu quero fazer um TCC, igual meus alunos, né? Natécia, você pode me orientar? Eu quero fazer um TCC em obesidade. Eu começo a rir e falo, o que de obesidade? Qual área que você quer fazer? O aluno vem com aquela ideia mirabolante, né? Você tem que começar pelo método. Você tem que começar pelo como. E tudo na sua vida, tá? Se conselho fosse bom, eu não te dava, mas eu vou te dar. Tudo que você quiser fazer na sua vida. Você não pode começar no que você quer, você tem que começar no como. Como você vai chegar naquela meta? É o como que vai te levar à meta. Então, você precisa ter uma metodologia. E para trabalhar com emagrecimento, não é diferente. Então, você pode estar se perguntando aí, de onde veio o emagrecimento em fases? Nossa, Natécia, você está achando então que só o seu método resolve? Não. Existem várias formas de trabalhar com emagrecimento. A minha metodologia é uma delas. Mas uma coisa eu te garanto, é uma forma extremamente completa que vai te guiar nesse processo. Você pode fazer de outro jeito? Pode. Você pode ter resultados semelhantes? Pode. Só que o emagrecimento em fases, ele facilita a sua vida. Ele traz para você tudo que você precisa. Todos os conteúdos em sobrepeso e obesidade tem ali. Eu tenho certeza e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Não existe conteúdo em sobrepeso e obesidade que não exista nesse curso. Tem tudo ali. Tudo que você precisa saber. Microbiota? Tem. Comportamental? Tem. Fisiologia? Tem. Bioquímica? Tem. Funcional? Tem. No nosso curso, a gente não fala uma coisa é melhor do que a outra. No nosso curso, a gente traz todas as ferramentas que você precisa saber para trabalhar com emagrecimento. E aí, ontem eu dei uma aula de lipedema e muita gente falou assim, Natácia, mas você falou de lipedema e abriu o curso de metodologia de emagrecimento em fases? O que tem a ver? Gente, tem tudo a ver. Qualquer paciente que precise de fazer emagrecimento, você vai usar a metodologia de emagrecimento em fases. Ela é uma ferramenta. Então, para o paciente com lipedema, que a gente viu lá, que tem uma adiposopatia, né, que tem uma alteração de tecido adiposo, se você não souber o como, se você não tiver a metodologia, tá, tem que emagrecer. Mas como? Qual o passo a passo? Você vai fazer jejum? Você vai fazer cetogênica? Em que momento você vai fazer? Ontem nós falamos, né, sobre a questão da dieta cetogênica, que é o que tem sido mais estudado em lipedema. Se a gente for pegar o artigo científico e reproduzir o que os artigos falam, a gente vai achar que tratamento de lipedema é somente fazer dieta cetogênica. E ontem eu fiz essa pergunta. Quem estava na live me ouviu falar isso. É possível alguém viver de cetogênica? Não tem adesão. Então, a nossa proposta aqui é uma metodologia que você consiga fazer o paciente ter adesão. Esse é o nosso propósito. Que você consiga dar continuidade ao tratamento, que você tenha resultado nesse tratamento e que você dê condições do seu paciente de seguir a sua dieta. Não basta saber fazer a dieta do paciente, tem que dar condições para ele conseguir seguir. Então, vamos começar da base. Como é que é hoje o seu atendimento de emagrecimento? Porque eu tenho certeza que todo nutricionista, mesmo que você não seja especialista em emagrecimento, você vai ter pelo menos um paciente que te procura para isso. E eu estou falando porque eu estou sendo legal, né? Porque na nutrição, ainda o que a gente mais tem procura é emagrecimento, gente. Você goste ou não. E aí eu falo muito isso para as pessoas, né? Tem nutricionista que fala, eu não trabalho com emagrecimento. Só lamento para você. É o mercado que você está se recusando a atender. E deixa eu te falar uma coisa. Essa história de você falar, não, eu sou terapeuta nutricional, eu não faço dieta. Você está sendo bobo. Sabe por quê? O paciente ele procura o nutricionista porque ele quer o resultado.
Não adianta você querer inventar a roda. Não adianta você querer convencer o paciente que assim tá bom. Ah, não, você não precisa emagrecer, não. Seus exames estão normais, você está feliz. Inclusive, a gente fala muito sobre isso no curso. Sobre que a questão de não existir obesidade saudável, né, de obesidade ser realmente uma doença. Isso é um tema muito polêmico, a gente nem vai falar sobre isso hoje, porque isso seria uma aula inteira só sobre isso. Mas a gente mostra os artigos todos, né, que falam sobre obesidade metabolicamente saudável e por que que esse termo hoje não é mais aceito, né? Por que que a gente não pode falar que existe paciente com obesidade saudável? Então, assim, isso é uma coisa que já caiu por terra e os artigos científicos já comprovam isso. A gente tem desde os estudos com tecido adiposo, a inflamação, as citocinas inflamatórias, até a desregulação completa de todo o sistema homeostático e hedônico da fome. Então, isso já está muito bem descrito hoje em dia, né? Então, se você cai na esparrela de dizer que você é contra o emagrecimento, ou que você não faz emagrecimento, ou querer convencer o paciente de que ele não precisa do emagrecimento, eu sinto te dizer que a tendência é você perder mercado. Porque você vai convencer ele uma meia dúzia que no momento pode até ficar satisfeito com você, daqui a pouquinho o paciente vai falar assim, não, olha, eu gostei muito da doutora Cristine, que eu estou vendo a doutora Cristine aqui, gostei muito dela, mas eu prefiro ir na doutora Kelly Pipa que me dá resultado. Porque a doutora Kelly Pipa já fez o curso de emagrecimento em fase, então ela sabe promover resultado. E, gente, não é vergonha promover resultado, não, tá? Aqui agora você, eu falo que eu brinco, eu cometo sincericídio, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas que horror, ficar calculando dieta. Gente, isso é a nossa profissão. De onde tiraram que estava tudo errado? De onde tiraram que fazer emagrecimento é você ser gordofóbico? É o contrário. Quando você faz, inclusive, estudos científicos mostram isso. Quando você promove o emagrecimento de uma forma saudável, que não agrida o indivíduo fisiológico e mentalmente, você contribui para diminuir o estigma da obesidade. O estigma da obesidade você aumenta quando você se recusa a ajudar o paciente, quando você se recusa a tratar, quando você acha que o emagrecimento não é tratamento. E aí também no curso tem uma discussão muito profunda sobre quanto que a pessoa precisa emagrecer, tá? Porque também não adianta, né? A gente aqui não vai falar de peso ideal, até porque esse conceito já caiu por terra, né? Não estamos falando aqui que a pessoa tem que ter barriga tanquinho, tem que chegar no peso ideal, isso é loucura. Isso é delírio de uma sociedade doente, né? Essa coisa do padrão estético. Não é esse o nosso objetivo. Nada contra estética, mas não é isso. O objetivo aqui é saúde, vitalidade, longevidade, né? Mobilidade, alegria, saúde mental. Inclusive, hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Vocês estão sabendo disso? Então, assim, é tão importante a gente falar sobre isso, né? Quando você consegue promover o emagrecimento de forma saudável, o seu paciente, ele melhora a saúde mental, você reduz o estigma da obesidade. Mas isso é assunto para um outro momento. Voltando para a metodologia, a pergunta que eu te faço é essa: como é o seu atendimento? Você tem um atendimento estruturado? Olha, eu vou fazer tal coisa na primeira consulta, tal coisa na segunda, tal coisa na 15ª. Isso é uma das coisas que vai te levar ao sucesso. Não é apenas saber o que fazer. Esse livro aqui é um livro que eu tive uma alegria enorme de escrever um capítulo. Ele se chama Abordagem, até ler o título aqui, ó, Abordagem Multidisciplinar do Indivíduo com Excesso de Peso. A linguagem importa. Ele é um livro que ele se propõe a falar sobre o estigma da obesidade e sobre como é importante a nossa abordagem com o paciente. Esse livro ele é escrito por médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros. Na verdade, eu escrevi o capítulo do nutricionista, eu e o Edson, que é meu assessor. Escrevemos juntos esse capítulo, né? E foi uma experiência muito interessante, porque a gente fez rodas de conversas com profissionais muito interessados em reduzir o estigma da obesidade, em mostrar que o tratamento da obesidade ele é necessário, mas ele não precisa vir junto com gordofobia. Ele não precisa vir junto de preconceito, porque, infelizmente, existem profissionais de saúde que têm preconceito, a gente sabe disso, né? Então, quando eu escrevi esse capítulo, foi muito interessante, porque a gente leu os estudos de comportamental, né, os estudos de que é importante a gente fazer o tratamento, mas fazer esse tratamento de uma forma a respeitar o paciente, né, e não ter realmente aí nenhum estigma.
E aí, esse livro, né, ele traz para a gente algumas questões que a gente precisa pensar e que faz sentido quando a gente pensa numa abordagem estruturada do emagrecimento, né? Ele pergunta, por que revisitar a abordagem dos indivíduos que vivem com excesso de peso sob uma nova ótica? Hoje em dia, a gente não deve falar indivíduo obeso. Isso é gordofobia. Você tem que falar indivíduo que vive com obesidade ou indivíduo gordo, tá? Por incrível que possa parecer, o gordo não é ofensa. Você chamar uma pessoa de gordo não é ofensa nenhuma, é uma característica física. Não tem o magro? Tem o gordo. Não tem o moreno? Tem o louro. Não tem o alto? Tem o baixo. Percebe? Então, falar gordo não é ofensa, mas falar obeso é. Porque é como se você estivesse reduzindo o indivíduo à condição dele, à doença que ele tem, e que é uma doença sem cura. A mesma coisa se dá com diabético, tá? A gente não fala fulano é diabético. Não, fulano convive com diabetes. Então, essas linguagens hoje em dia, elas estão mudando. E nós, como profissionais de saúde, precisamos muito ficar atentos a isso, a forma com que a gente reage. E mais do que isso, né? Quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de obesidade, o que o senso comum acredita? Que ter excesso de peso é uma escolha. E que a pessoa que vive com obesidade é a pessoa o quê? Relaxada, desleixada, que não segue as orientações, que não se cuida, preguiçosa. Geralmente, quais são as fotos que a gente vê de pessoas que vivem com obesidade? É a pessoa comendo fast food, não é assim? Na frente da televisão, todo largadão. Quando, na verdade, a gente precisa mudar isso. A gente precisa achar normal pessoas que vivem com obesidade, por exemplo, na academia. Não tem só gente sarada na academia. Precisa achar normal ter lugar para pessoas que vivem com obesidade sentar, ter cadeiras maiores, ter roupas maiores, que não sejam aquelas roupas cafonas, que sejam roupas bacanas, da moda. Porque todo mundo tem direito a viver plenamente, quem vive com obesidade também. E a gente fala tudo isso no método de emagrecimento em fases, ou seja, ele é um curso que ele é extremamente humanizado. A ideia aqui é promover o emagrecimento de forma humanizada. Não é fazer o paciente passar fome, não é força, foco e fé, porque isso aí muita gente já faz, você não precisava fazer um curso para isso. Aqui a gente traz um olhar multi e até transdisciplinar, que é quando a gente entende que os profissionais eles devem trabalhar juntos, né? O médico, o nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo, o profissional de educação física e muitas vezes até o fisioterapeuta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler as diretrizes de obesidade de vários países. Recentemente eu participei de uma banca de doutorado e foi muito, muito bacana, porque a aluna ela fez uma revisão sistemática de todas as diretrizes de obesidade no mundo. E aí você pega diretrizes, por exemplo, você tem diretriz canadense, né, que é muito voltada para essa parte comportamental. Você tem a diretriz brasileira, que é médico-centrada, e faz todo sentido que o brasileiro entenda que muitas vezes é melhor ir no endocrinologista do que no nutricionista, né, o leigo, porque as diretrizes já são muito centradas no médico. Você tem a diretriz chilena, que é maravilhosa, e ela fala, por exemplo, que o fisioterapeuta tem que estar na equipe que trata a obesidade. Aqui no Brasil, a gente nem ouve falar disso. Então, isso traz para a gente uma compreensão maior como que os países estão discutindo isso. E uma coisa, gente, acontece em todas as diretrizes. O consenso de que a obesidade precisa ser tratada. É claro que no curso de emagrecimento em fase, a gente não fala só de obesidade. Até porque o nosso público não é só paciente que vive com obesidade. A gente tem paciente sobrepeso também. Você vai ter desde o paciente que tem que perder 40 quilos até o paciente que quer perder 3 quilos. E a metodologia do emagrecimento em fases, ela te possibilita atender todos esses públicos. Independente se o paciente quer perder 3 quilos ou 30. Né? É uma metodologia que facilita o seu atendimento, tá? É muito importante, independente de quem seja o seu público, se é sobrepeso, se é obesidade, é você pensar numa abordagem integral, que é alguma coisa que a nutrição funcional já faz muito, e o nosso curso ele tem essa linguagem integral. Quando você fala assim, hoje em dia está muito banalizado, infelizmente, né, esses termos, mas a coisa da medicina integrativa não era para estar banalizado, porque integrativo, gente, não é dar soro para o paciente, não. Quando algo é integrativo, significa que você está fazendo uma abordagem integral, que você não está segmentando. Segmentar seria dizer assim: olha, eu só trabalho com nutrição comportamental.
Ou então, olha, eu só trabalho com nutrição funcional. Isso é segmentar. Só que a obesidade, o sobrepeso, exige uma atuação integral. Você juntar todos os conhecimentos. Você olhar para o indivíduo como um todo. Você entender que às vezes ele tem um sintoma de dor no joelho que tem a ver com a obesidade dele. Às vezes ele tem um sintoma de dor de cabeça. Então, sair um pouco do senso comum. Entender que o corpo todo reage a determinadas situações. Isso é uma abordagem integral. Uma abordagem empática e, principalmente, uma abordagem pautada em metas factíveis. O que é isso? Muitas vezes eu tenho um paciente com obesidade grau 3, gente, e eu não vou conseguir colocá-lo em eutrofia. Isso é um mundo fantástico de Bob. Não tem como. Mas, às vezes, um paciente obesidade grau 3, se eu caio ele para obesidade grau 1, nossa, já é sucesso. Algumas diretrizes hoje falam de emagrecimento de em torno de 10% do peso corporal, você já melhora muitos parâmetros metabólicos. Então, as metas, elas precisam ser factíveis. O que aquele indivíduo consegue fazer de mudança na vida dele, de mudança de hábito, para que ele tenha melhoras? E que não necessariamente, porque é muito comum, né? Às vezes o paciente tem lá 120 quilos. Ele foi no médico, ele foi no nutricionista e falou, ah, não, você tem que pesar 50. Gente, esse paciente dificilmente vai chegar a 50 quilos. Porque aquilo ali não é o biotipo dele, ou o biótipo dele, né? Aquilo ali não é o metabolismo dele. Então, vamos pensar no meio termo? Vamos pensar inicialmente numa redução de 10% de peso corporal? E aí, se ele atingir a meta, a gente dobra a meta? Já falaram isso antes, né? Você pensa numa meta, se der certo, você dobra a meta. Então, são metas factíveis. São metas que têm a ver com a vida dele, que têm a ver com toda a realidade dele. Esse estudo é um estudo sobre a questão do estigma da obesidade, né? Esse estudo ele é muito citado sobre o estigma da obesidade. Ele fala que quando os indivíduos com obesidade eles sofrem estigma, ou seja, eles sofrem preconceito mesmo. Muita gente olha um indivíduo com obesidade, né? E tem o preconceito, já tem o estigma, ah, ele é preguiçoso, ah, ele não come saudável. E muitos pacientes com obesidade comem saudável. Muitos pacientes com obesidade fazem atividade física. Porque a obesidade, ela é um conjunto de fatores, a gente até vai mostrar aqui. Não é apenas, enfim, não é apenas comer saudável, né? Tem questões hormonais, então a gente fala muito isso no curso. Como modular os hormônios, porque você tem hormônios que interferem no ganho de peso, tem questões neurológicas, tem questões, né, mentais, tem questões de inflamação, tem tanta coisa associada que não é tão simples assim você achar que a culpa é da pessoa. Inclusive, a culpa não é da pessoa. E eu vou te falar uma coisa que eu falo para todo mundo. Quando você entende que a obesidade é uma doença, você tira a culpa da pessoa. Porque entender que é uma doença, você entende que não é culpa dele. Eu vou dar um exemplo aqui que é pesado, mas vamos lá. Se uma pessoa tem câncer, você vai dizer que a culpa é dela? Não, gente. Se a pessoa tem gastrite, a culpa é dela? Não. É a mesma coisa a obesidade. Então, se você entende que é uma doença, você não vai culpar o indivíduo, né? E esse artigo aqui, ele fala muito sobre isso, que quando você culpabiliza, e a sociedade faz muito isso, né? Culpabiliza quem está acima do peso, isso gera depressão, ansiedade, estresse, isso atrapalha o tratamento. Porque eu não coloquei esse slide aqui, isso aqui é um papo muito longo, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, mas existem estudos que mostram que mais ou menos 6 anos é o período em que a pessoa tem o problema, é o período que decorre entre o início do problema e a pessoa procurar ajuda de um profissional de saúde. Então, em média, as pessoas engordam e ficam ali 6 anos tentando resolver sozinhas. Ou porque acha que sabe emagrecer, tem muito leigo que é assim, né? O leigo pensa, eu sei emagrecer, não preciso de nutricionista não, não preciso do médico não, né? Eu emagreço sozinho e tal. Ou porque tem vergonha. Tem vários estudos mostrando que as pessoas acima do peso têm vergonha de procurar ajuda, seja do endocrinologista, seja do nutricionista, porque muitos profissionais julgam aquele paciente, né? Então, a gente não é o nosso papel. O nosso papel é oferecer condições para o paciente seguir o que a gente sabe que tem que ser seguido. A gente precisa dar condições. E aí, quando eu falo de condições, algumas coisas a gente precisa pensar, né? Então, não é apenas fazer a prescrição. Você pode até falar, não, Natécia, eu não gosto de prescrição, não. Inclusive, a gente discute muito isso no curso. Nas aulas práticas, a gente faz estudos de casos.
né? Então, assim, como é que é o curso? Ele tem as aulas gravadas, que são todas essas partes teóricas, e tem as aulas práticas, que são os estudos de caso. E geralmente a gente vai acompanhando a mesma paciente. A gente faz a primeira consulta, a segunda consulta, a quinta consulta, vai vendo como é que é a evolução. E aí, o que que a gente mostra? Tem consulta que a gente calcula dieta, tem consulta que não. Porque tem fase do emagrecimento que você tem que calcular, tem fase que você não precisa. E isso também é outra briga. Ai, fulano, nossa senhora, doutora Cristine, ai, nem calcula, que horror, né? O colega fala, não fala? Aí o outro fala, não, mas como você não calcula? Aí fala, essa maluca calcula tudo, manda pesar alimento, esse aí tá doido. Na verdade, gente, não é, a briga não é, tem hora que você tem que calcular, tem hora que você não tem que calcular. Então, quando você faz esse curso, você entende, né, que não vai ficar brigando. Ah, fulano calcula, tá certo, não calcula, não tá certo. Eu confesso para vocês, assim, até um desabafo, né? Às vezes eu vejo colegas nossos nas redes sociais falando, ah, eu não calculo dieta, eu sou terapeuta nutricional, me dá uma vergonha alheia. Eu falo assim, meu Deus, essa pessoa ela não sabe o que ela está fazendo. Isso é um total desconhecimento do que você está fazendo com o paciente. Porque vai ter hora que você vai ter que calcular, vai ter hora que não. E isso é de acordo com as modificações metabólicas que vão acontecendo com aquele emagrecimento daquele paciente. Você tem que entender disso. O emagrecimento, ele não é linear. Quando você começa a promover emagrecimento, aquele organismo, gente, eu fico imaginando, é tanta coisa que acontece ali dentro. Meu Deus, como é que você vai dar a mesma estratégia durante todo o processo de emagrecimento? Uma hora o cortisol sobe, outra hora ele cai, uma hora o hormônio da tireoide sobe, outra hora cai, uma hora a insulina está bem, outra hora não está. Você tem que entender. Então, assim, vai ter hora que vai calcular, vai ter hora que não. Além disso, como é que eu preparo infraestrutural para esse atendimento? É muito importante isso, né? Eu vejo muita gente que trabalha com emagrecimento, às vezes não tem uma cadeira maior, que caiba uma pessoa maior. Como é que você quer trabalhar com emagrecimento se você não está preparado para atender o paciente que tem obesidade? Porque o emagrecimento você vai atender de tudo. Vai chegar a pessoa que quer emagrecer 3 quilos e a que quer emagrecer 30, lembra? Você tem que ter uma balança que pesa mais de 200 quilos, gente. Você tem que ter uma cadeira grande, né? Você tem que ter uma porta que possa passar uma cadeira de roda, sabia disso? Eu tenho paciente no ambulatório de obesidade, a gente tem um ambulatório aqui de obesidade, que é um trabalho social que a gente faz, né? Eu falo, todo mundo me pergunta se eu atendo, eu não atendo particular, não dá tempo, mas esse trabalho social eu faço questão de fazer. Toda sexta-feira de manhã a gente atende as pessoas que não podem pagar. E aí são os casos de obesidade mais graves que a gente pega, infelizmente, né? A população mais empobrecida é a população que está ficando mais gorda, gente. É um negócio bizarro que a gente vê quem está no SUS. Se tiver alguém aqui no SUS, vai concordar comigo. A pessoa chega numa condição assim, terrível. E chega paciente em cadeira de roda. E aí? Isso é porta, se a cadeira não passa na porta. Recentemente, a gente atendeu um paciente de IMC 70, cadeira de roda, não passava na porta. Sabe o que a equipe teve que fazer? Nós tivemos que montar um consultório de campanha ali no corredor. Foi um vexame. Sabe aquelas divisórias de cirurgia, de sala de cirurgia? Aquelas azuis assim? O pessoal teve que colocar, fazer um quadrado para o paciente ficar ali dentro para ser atendido, porque ele não passava na porta. Então, assim, o preparo infraestrutural, gente, não é só isso, não, tá? Tem mais coisa, mas só para você pensar que não dá para você querer trabalhar com emagrecimento se você não tiver uma infraestrutura. Ou então você vai ser seletivo, você vai dizer, olha, eu atendo até a pessoa que quer perder no máximo 20 quilos, mais do que isso não cabe na minha cadeira, né? A minha balança só pesa até 200 quilos. Eu volto a dizer, é mercado que você está perdendo. Porque, olha, uma coisa eu tenho certeza, e eu posso te falar, a obesidade ela está crescendo muito. Cada vez mais vai ter pessoas maiores no mundo, tá? Eu tenho, o próprio Edson, que é meu assessor, ele fala assim, Natécia, eu quero estudar bariátrica. Outro dia ele falou comigo, quero estudar bariátrica. Por que você quer estudar bariátrica? Ele falou assim, porque as pessoas estão engordando cada vez mais. Então, esse é o futuro, não tem jeito, a gente não tem como fugir. Então, eu preciso saber atender pessoas com obesidade, não adianta recusar isso, né? Deixa eu ver só algumas coisas aqui antes de continuar, olha, rapidinho. Senão depois eu não consigo responder. Aquece
A Jéssica está perguntando qual a duração do curso e qual o valor. A duração é 2 meses e meio, Jéssica. As aulas são gravadas e a cada 15 dias tem uma aula ao vivo, que é a aula prática e também de solução de dúvidas. A gente tem também um WhatsApp que se chama Beijo Me Liga, o grupo, que eu falo assim, beijo não me liga. O WhatsApp é o Beijo Me Liga, onde a gente conversa pelo menos uma vez por semana, tira as dúvidas, interage no grupo. Por isso que as vagas desse curso são limitadas. Porque se eu aceitar muita gente, eu não consigo dar realmente atenção para os alunos. Então, a minha ideia é que a gente dê atenção. Quem se inscreve tem acesso a 1 ano àquele conteúdo. E o mais legal desse curso é o seguinte, você tem acesso a 1 ano, então você vai ter acesso ali, todas as aulas ficam gravadas, as aulas ao vivo também, quem não pode assistir, depois assiste gravada. Mas durante 1 ano, todas as aulas que eu vou produzindo para as turmas subsequentes, eu vou colocando na turma anterior. Então, por exemplo, quem fez a turma 1 e 2 vai ter agora, semana que vem, a minha aula de lipedema, porque ontem foi só uma introdução. Mas a gente vai ter uma aula mais avançada de lipedema agora, dia 22, para quem se inscrever no curso e para quem está na turma 1 e 2. Então, assim, quem faz o curso está sempre vendo as atualizações, a gente vai sempre colocando. A próxima atualização que a gente vai colocar é uma atualização que eu estou devendo para a turma 2, que é de cirurgia bariátrica. Então, também quem se inscrever vai ter acesso. Então, acaba que você compra o emagrecimento em fases, mas tem tanto bônus. A gente tem um livro de suplementos, onde a gente coloca a sugestão de cada suplementação para cada fase. Aliás, esse livro é meu queridinho, porque ele está lindo. A gente tem caderno de receitas, que a gente está sempre atualizando. A gente tem anamnese específica para emagrecimento, quais são as perguntas que você tem que fazer para quem quer perder peso, que a gente chama carinhosamente de instrumental, né? Então, o curso realmente ele é bem rico. O valor dele, eu não estou lembrando, acho que é 12 de 170 e pouco, tá? Ele é 1.980. E eu acho que para os alunos da VP, alunos e ex-alunos têm 10% de desconto, tá? O Gleidson está falando aqui, ó, acabei de me inscrever na pós de endocrinologia. Bem-vindo, Gleidson. Eu também sou coordenadora dessa pós. E o curso agregaria para mim? Com certeza, Gleidson. Na pós, a gente tem uma aula do emagrecimento em fases, que eu dou uma visão geral, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Mas o que acontece é que os alunos da pós acabam fazendo o curso também. Porque por mais que eu dê muito conteúdo na pós, eles acham que eles querem assistir essas aulas práticas, o atendimento do caso clínico, que na pós não dá tempo, porque a pós tem todas as doenças endócrinas, né? A pós é de endocrinologia, então ela não tem só emagrecimento. Você vai ver ali tudo de endocrinologia, tá? O método aplicava apenas no público adulto? Loriane, não. Emagrecimento infantil também, tá? Que é um módulo que eu quero fazer também mais para frente. Eu não deveria nem falar isso aqui, porque eu não posso neste momento prometer, mas eu quero também falar sobre obesidade infantil, que é uma coisa que está crescendo muito, e falar qual é a criança que precisa emagrecer, qual é a criança que você mantém o peso. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje a gente sabe que tem criança que a gente tem que promover emagrecimento, não é? Antigamente se falava, a criança vai crescendo e o peso vai espalhando. Não é mais assim. Depende da obesidade, depende da idade, depende se tem comorbidade associada ou não. Então, a obesidade infantil é uma coisa que pouca gente sabe. Pra vocês terem uma ideia, eu dou aula disso na graduação, porque eu dou aula de dietoterapia infantil na universidade. E é uma coisa que pouca gente sabe e precisa saber, tá? A aula de lipedema avançado, que terá 22/10, só vai ter acesso quem comprou ontem? Sim, sim, Daphne. Era a promoção que a gente fez para quem comprou ontem até meia-noite, tá? Aí vai ter aula, vai ter acesso a essa aula. Eu posso conversar com a produção para ver se dá acesso para quem se inscrever até hoje. Não garanto, não, porque aí não sou eu que faço essa escolha, mas isso era uma promoção para quem comprava até ontem, meia-noite, tá? A Denise está perguntando, um paciente com obesidade, com refluxo, se iniciar uma orientação para as queixas principais, seria uma estratégia inicial de tratamento do refluxo? Pode ser um método de ajustar esse paciente inicialmente com as queixas principais, para em seguida seguir o cálculo? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O paciente tem obesidade e tem refluxo. Denise, se você faz ele emagrecer, o refluxo melhora, tá? O refluxo é consequência da obesidade. Então, se você inicia o método corretamente, ele já melhora o refluxo. Existe dietoterapia para refluxo? Sim, você vai melhorar espessamento, enfim, você não vai comer muito de uma vez só, você vai diminuir, né, aqueles alimentos que fazem o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, tudo isso você vai fazer. Mas
eu começaria pelo emagrecimento, que você já melhora o refluxo, tá? Deixa eu ver aqui as outras coisas, ó. Quanto tempo de aulas gravadas em média? Silvia, são 25 horas o curso todo, tá? Mas as aulas, elas são bem palatáveis, porque a gente foi dividindo de meia e meia hora, 40 e 40 minutos, para não ficar tão exagerado. Então, por exemplo, módulo 1, tem 4 aulas de meia hora a 40 minutos. Módulo 2, mais 4 aulas. A gente foi fazendo assim, tá? E essas aulas gravadas, vocês têm 15 dias para assistir. Óbvio, gente, você vai ficar um ano ali com acesso, você pode assistir quando quiser. Mas se você quiser fazer o curso do jeito que a gente orienta, que é um jeito mais didático, para você ter um aprendizado maior, é assim, ó. A gente coloca a aula gravada, você fica 15 dias podendo assistir, aí tem uma aula ao vivo sobre aquele módulo que foi gravado. Teve a aula ao vivo, no dia seguinte a gente libera o gravado. Mais 15 dias para você assistir, tem outra aula ao vivo. Então, se você fizer assim, fica mais didático. Se acompanhar, fica mais didático, tá? Eu não vou saber te dizer agora, Ana Cristina, quantas aulas gravadas. São muitas, tá? São 4 módulos. Cada módulo tem, em média, 4 aulas. Você faz a conta aí. E encontros ao vivo são 6, ok? Quartas-feiras, a cada 15 dias. Então, uma quarta sim, a outra não, de 8 às 10. Mas já aviso que geralmente não acaba às 10. O pessoal vai perguntando, e enquanto o pessoal tiver pergunta, a gente vai ficando. Tem dia que acaba 11, já aconteceu de acabar 11h30, tá? A Marisa está perguntando, olha, no curso aborda sobre como em cada fase, quanto restringir de calorias? Sim. Como estruturar a dieta pensando nos macros? Não estou pensando no protocolo, mas o norte. Mas é exatamente isso o curso, Marise. É exatamente isso. A gente vai dizer o que fazer em cada fase. Então, assim, ó, fase 1, precisa calcular? Se sim, como é que calcula esse VET? Quanto que eu dou de carboidrato, proteína e lipídio para cada fase? Ou não, ou eu não calculo. Quais são os suplementos indicados para essa fase? Quais são os alimentos indicados para essa fase? Sugestões de cardápio. É bem completo nesse sentido, tá? O Edson está falando, ó, curso incrível, materiais excelentes. Realmente, os materiais estão muito bons mesmo. Do Paraguai, pode fazer, Bia. A gente tem alunos do mundo inteiro. A gente tem aluno de Portugal, a gente tem aluno do Paraguai, tem aluno dos Estados Unidos. O que acontece muitas vezes é que o aluno acaba não assistindo a aula ao vivo, porque tem uma aluna, acho que é de Portugal, que ela fala assim, o fuso horário é ruim, mas depois ela assiste gravado, tá? Tem cronograma, Natália, o cronograma já está pronto dessa turma. Começa semana que vem, na quarta-feira, tá? A primeira aula presencial, a gente faz uma aula de boas-vindas, que não é bem assim o conteúdo do módulo, que vocês têm que ter tempo de assistir o primeiro módulo. A gente faz uma boas-vindas e aí depois dessas boas-vindas vocês começam a receber os módulos, tá? Geralmente assim, o que a gente fez a pessoa que faz inscrição, por exemplo, você fez inscrição agora, você já tem o primeiro módulo liberado, para começar a assistir de uma vez. Quem vai assistindo aos poucos, sem estresse, e vem para a nossa aula ao vivo depois, tá? Então, Ana Cristina, não tenho previsão de quando vai ter nova turma. Por quê? Nós estamos com outros projetos para 2025. Eu vou lançar outros cursos, e eu tenho uma carga horária realmente pesada, porque eu sou 40 horas na Universidade Federal. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vivo de curso digital, né? Então, assim, eu falo que os meus cursos eu monto nas horas vagas. E eu tenho um filho de 7 anos, então, assim, eu não tenho ainda aquela carga horária grande para ficar montando curso. Então, a minha ideia é a cada ano ter cursos novos. Então, esse curso Emagrecimento em Fases, eu não sei te dizer, realmente não sei, e não é papo de vendedor, tá? Eu não sei quando é que a gente vai abrir de novo. Essa é a última semana, é a última turma do ano, com certeza. Isso com toda certeza, tá? Usa a metodologia no SUS, Rose. Depois você pergunta para o Edson, para a Tati, que fez o curso, a Mari vai fazer o curso agora. São os meus alunos da graduação, que agora já estão virando nutricionistas, né? E a gente usa assim, tá? Inclusive, a gente desenvolveu muita coisa no SUS, justamente porque eu acho que um ambiente de dificuldade nos ajuda muito, né? Ai, Andréia, que droga, hein? Ó, a Isabela é minha aluna da pós, que bom, Isabela, bem-vinda. Com certeza, Adriana, você acompanha, tá? A ideia é pegar na mão mesmo, gente. Esse curso a gente pega na mão de vocês. E vocês vão caminhando. Inclusive, se você está fora da área, eu vou te dizer que esse é o melhor curso. Porque você vai sair dele sabendo trabalhar com o que é mais procurado hoje na nutrição, que é emagrecimento.
né? Então, eu acho que, assim, vai valer muito a pena para você de verdade. Depois você vai me contar a diferença que fez na sua vida, tá? No boleto, parece que tem uma... Essas coisas de preço, gente, deixa eu falar para vocês. Esse curso, eu sou sócia da VP. Eu brinco, falo que eu sou a professora. Então, eu fico muito na parte, assim, científica, professor. Professor não é muito empreendedor, né, gente? Então, o professor fica pensando no conteúdo. Essa coisa de curso, de matrícula, é mais com a VP, tá? Mas eu acho que tem um desconto, sim. Eu sei que tem desconto para aluno da VP, para aluno que já foi da VP. Eu sei que divide em 12 vezes. Então, isso aí tudo. Mas eu vou colocar para vocês aqui o contato da VP. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem entrar em contato. E tem também o site do curso, que tem tudo lá. Até se você quiser saber quais são os tópicos, né? O que você vai ver no curso, está bem explicado lá. Já já eu coloco aqui para vocês, tá? Ah lá, a Sônia já comprou o curso. Obrigada, Sônia. Obrigada, que bom. Então, a condição de compra aceita para compra hoje, tudo isso, tá, gente? E eu tô fazendo essa live, vocês estão vendo, por isso. Gente, todas essas perguntas, hoje eu fiquei o dia inteiro recebendo pergunta, e aí eu não consigo responder. Então, a ideia da live é essa. Estudante de nutrição pode fazer, Ana Clara? Eu tenho vários estudantes que fazem, tá? Ô, Marise, na hora, o que que o pessoal da VP fez? O desconto para aluno, ele não é na hora. Tem que verificar se você é aluno. Então, você compra com o preço normal, que eles te fazem uma devolução do valor do desconto. Está sendo assim, tá? Porque senão, enfim, eles não têm controle de saber quem é aluno e quem não é, tá bom? Vamos lá. Ó, a Denise está perguntando: o paciente que, de acordo com o recordatório alimentar, segue uma mudança de estilo de vida depois que teve filhos, relata falta de apetite por causa das atividades, relata que não tem apetite à noite, é normal? Pode ser normal, tem a ver, né, com o ritmo biológico dele, tem muita gente que não tem fome à noite, e a gente precisa investigar o que está acontecendo. Como é que está a melatonina desse paciente, como é que está o cortisol desse paciente, os hormônios tiroidianos, o próprio estrogênio, se for mulher, a fase do ciclo menstrual, tudo isso interfere na fome, né? E os próprios hormônios do trato gastrointestinal. Então, você tem colicistoquinina, NPY, NPY é no cérebro, né? Você tem grelina, você tem PYY, GLP-1. Uma coisa muito legal que a gente fala nesse curso também, que está super em alta, é a modulação de GLP-1, que é o que o Ozempic faz. E a gente ensina a fazer isso pela nutrição. Quais são os alimentos que a gente usa para modular GLP-1? Para melhorar a fome e talvez até fazer com que o paciente não precise de Ozempic. Tem uma aula também que se chama Dieta para quem usa canetinhas, que também está nesse curso. Que para o paciente que usa Ozempic, como é que você vai fazer o atendimento? Porque é diferente. Quais são os pontos que você tem que olhar? Tá? Então, realmente, gente, não é puxando sardinha para o meu lado, não, mas ele é o curso mais completo hoje de emagrecimento que existe. Não tem outro tão completo, isso eu posso te garantir. Mas vamos continuar a nossa aula. Então, o que eu te falei? Eu te falei do preparo que você tem que ter, né? Então, você tem que ter ali um preparo para atender esse paciente, um preparo infraestrutural. E você tem também que pensar no encontro inicial. Muitos nutricionistas pecam com isso. Você vai fazer anamnese, gente, não é qualquer anamnese. Tem perguntas específicas que você tem que fazer para o paciente que está acima do peso. Tem muitas, tá? Mas eu vou dar exemplo de algumas aqui. Muitas vezes o paciente chega e o nutricionista pesa, isso é outra briga, né? Ah, eu não vou pesar o paciente, eu vou pesar, a balança não importa, a balança importa. Jesus Cristo, é uma confusão que os nutricionistas fazem. Tem que pesar. É óbvio que tem que pesar. Ah, mas o peso não diz nada. Mentira, o peso é um dos parâmetros. Ele não diz tudo, não é só o peso corporal. Então, a gente discute quais são os parâmetros que a gente vai olhar. A gente vai olhar peso, percentual de gordura, né? Vários parâmetros que são muito interessantes. Como é que faz esses percentuais? Mas a questão da pergunta é o seguinte: muita gente fala assim, por exemplo, pega o paciente, coloca o paciente lá na balança. Aí, o paciente pesa 120 quilos. Aí anota aquele dado ali e trabalha em cima daquele dado. Tá errado. Você tem que saber o menor peso que o paciente já teve, o maior peso que ele já teve. Quanto tempo da vida dele ele ficou no maior peso? Eu preciso entender o set point corporal dele. Então, tem muita coisa, eu tenho que saber a história dessa obesidade ou essa história de ganho de peso. Ganhou peso quando?
Qual foi o gatilho? Quanto tempo você está acima do peso? Já tentou fazer outras dietas? Emagreceu, engordou de novo? Quantas vezes você teve efeito sanfona? São coisas que a gente precisa saber. E muitos nutricionistas não perguntam. Então, a gente montou uma anamnese específica para um paciente que quer emagrecer. Eu tive que fazer isso, porque é diferente. Você não pode pegar uma anamnese, gente, padrão e aplicar nesse paciente. Ele tem questões específicas que você tem que entender. Então, esse encontro inicial, com a aplicação dessa anamnese, é fundamental para esse paciente. E uma coisa que a gente tem que ter muito bem estabelecida, que hoje eu só vou mostrar, eu não vou conseguir em uma aula explicar, isso aqui, inclusive, eu dou na minha primeira aula ao vivo, a gente fala disso, né? O método clínico. Qual é o método clínico que você vai usar para atender esse paciente? Como é que você faz para conhecer o terreno? Como é que você faz para entender os agravos dessa pessoa? Como que você estabelece as propostas? E qual é a aliança terapêutica que você faz com esse paciente? Ou seja, quando eu falo em aliança terapêutica, eu estou falando do que é possível para ele, para a vida dele, para a realidade dele, o que ele dá conta de fazer. E o que ele quer. Porque nem todo mundo quer barriga tanquinho. Muitos pacientes chegam para mim e falam assim, Natécia, eu queria pesar, sei lá, 60 quilos, mas eu tô com 65. Eu não vou tentar chegar nos 60, porque para eu ficar com 60, eu tenho que fazer um sacrifício que eu não tô afim. E tudo bem, ele tinha 90, ele chegou nos 65, pô, tá bom pra caramba. Então, isso é aliança terapêutica. É você pensar no benefício que você está fazendo, né? O custo-benefício daquilo ali. É ter metas factíveis, lembra? É ter uma visão realista. É pensar no atendimento como um todo. É entender o contexto daquele paciente e aplicar a metodologia naquele contexto. Então, a gente fala muito dessa proposta terapêutica, né? E é claro que para eu conseguir atingir isso, eu tenho que pensar muito bem como é que eu vou fazer a entrevista, ou seja, a anamnese tem que ser muito focada para isso. Qual o exame físico que eu vou fazer? Quais são, o que eu vou olhar nesse paciente? Eu vou ficar nessa bobeira, ai, peso não diz nada, ai, peso diz tudo, ai, vou pesar, não vou pesar. Gente, abre a cabeça, a gente fez uma matéria chamada avaliação nutricional na faculdade, não foi à toa. Eu tenho que entender de métodos antropométricos. Eu tenho que entender de método clínico, método bioquímico. Eu preciso fazer tudo isso. Semiologia, né? E partindo disso aqui, eu vou gerar um diagnóstico nutricional. E a partir desse diagnóstico, eu vou fazer propostas. E essas propostas, elas têm que estar inseridas e condizentes com a realidade daquele paciente. E eu vou fazer o acompanhamento. E aí eu volto a dizer, primeira consulta, todo mundo sabe fazer. Agora, e o acompanhamento? O acompanhamento é que é a chave do negócio. É você saber o que fazer depois, e depois, e depois. É você fazer quase que o seu paciente, ele vira um projeto seu. E todo mundo que trabalha com pesquisa sabe que projeto é algo passo a passo. Você não vai fazer tudo de uma vez só. E aí a gente volta a falar, eu coloquei aqui para lembrar de falar, mas eu já adiantei que a anamnese é muito importante para esse paciente. Então, nesse método, a gente discute questões como eu faço a prescrição? Eu preciso fazer, eu vou usar a lista de substituições, eu vou dar cardápio, eu vou dar opções de refeições, existe o certo e o errado, o que é melhor fazer? Eu entrego por escrito, eu faço na hora, eu entrego depois, tudo isso a gente discute. O que eu entrego para o paciente? Né? O que eu dou na mão dele? Eu vou entregar só a dieta? Eu dou alguma orientação extra? Eu dou receita ou não? Né? O que é mais importante, a comida ou o suplemento? Acho que essa pergunta todo mundo sabe responder, né? A comida é a base do tratamento nutricional. Mas que comida? Hoje em dia, os nutricionistas brigam nas redes sociais para saber se refrigerante faz mal ou não, se deve dar doce de leite ou não, se você dá ultraprocessado ou não, né? E tudo isso a gente vai discutir. Que momento eu dou algo que pode talvez não ser tão saudável? Que momento que eu seguro mais? Como é que eu faço essas transições? Quais são os exames que eu peço? Né? Eu vou
sei lá, o paciente vai trazer exame para mim, eu vou olhar como? Como que eu vou avaliar isso? Eu calculo ou eu não calculo dieta? Então, gente, vocês percebem que são muitas dúvidas? E qual é a realidade que a gente tem hoje? Eu vou falar de Brasil porque eu estou no Brasil, né? Mas qual é a realidade dos nutricionistas do Brasil hoje? Ninguém se entende. Fica todo mundo brigando. Fica todo mundo querendo dizer, ah, isso é certo, isso é errado. E se você estiver no meu curso, você vai entender que tudo isso são ferramentas. Tem hora que vai calcular, tem hora que não vai calcular, tem hora que você vai fazer jejum, tem hora que é cetogênica, tem hora que é low carb, tem hora que é comer de 3 em 3 horas. Não existe uma melhor ou pior, existe o momento certo para a pessoa certa. Existe saber aplicar cada estratégia no momento adequado. E a gente se depara com essas falas, né, gente? O que o paciente pensa? Que comer saudável é caro, porque tem uns nutricionistas muito doidos, né? Eu falo que é muito louco, né? Que sai dando o sal amarelo, rosa, colhido pelas virgens do Niágara, não tem? E aí o cara acha que tem que comprar coisas caríssimas. Ele fala, ah, eu não posso fazer compra no mundo verde. Eu falo, meu querido, nem eu também não ganho para isso, não, né? Aí ele fala, mas eu vou comer orgânico, mas o orgânico é caro. Então, assim, as pessoas acham, né? Tem esse mito de que dieta saudável é cara. A gente precisa desmistificar. É claro que comida tá caro, gente. E aí, se você quiser conversar sobre isso, a gente também tem repertório. Podemos falar de mudanças climáticas que estão piorando a agricultura. Podemos falar da exportação de soja e da economia mundial. Comida é cara. Ponto. E cada vez mais cara, infelizmente, no mundo que a gente está vivendo. Agora, esse mito de comer saudável é caro, peraí. Quais são os hábitos culinários que o paciente tem? Como é que a gente pode fazer para baratear? Não é para parecer que o negócio é elitizado, porque se você elitizar demais, o paciente também não vai conseguir seguir, né? Mas o paciente fica achando que fazer dieta é difícil. E aí, o querido do nutricionista, o amado do nutricionista, ao invés de mostrar que dieta pode ser uma coisa boa, diz assim: eu não trabalho com dieta. O que o nutricionista está querendo dizer com isso? Que ele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele é o cara que não precisa trabalhar com dieta. Quando, na verdade, o certo seria a gente mostrar para o paciente que dieta não precisa ser uma coisa ruim. Que dieta é o que ele come todo dia. E que isso pode ser prazeroso, que isso pode ser agradável, que isso pode fazer ele feliz, que ele pode aprender novos sabores. Lembra? É muito mais sobre o que colocar, sobre o que tirar. Aí o paciente acha que comer saudável dá trabalho. Tem trabalhinho, né, gente? Tudo dá trabalho na vida. Mas, assim, comer saudável dá trabalho. Ou seja, vamos tentar facilitar, né? Vamos tentar melhorar isso. Dá para melhorar. O nutricionista me manda comer coisas estranhas e complicadas de encontrar. Eu não vou comentar, mas o leigo fala isso, que ele vai nos nutricionistas muito louco, né, gente? 2 castanhas de tarde, você quer matar o nutricionista. Ah, não, gente. Metade da laranja, tá parecendo Fábio Júnior. Ah, carne, unha, alma gêmea, né? Bate coração. A metade da laranja. Aí você pergunta, o que vai fazer com a outra metade, criatura? Então, assim, tem uns nutricionistas muito doidos, né? Eu não consigo comer só 2 castanhas de lanche, porque ele começa a achar que o lanche certo é esse. Ou então ele começa a achar que a barrinha de cereal é mais saudável. Castanhas são caríssimas. Olha, ele está ficcionado na castanha. Isso aqui, gente, são falas de pacientes meus, tá? São falas reais. Abacate toda hora enjoa. Eu tive uma paciente criança, que é nutricionista, inclusive nutricionista muito boa, passou para a mãe dar abacate com azeite. Aí a mãe falou: o menino vomita, ele não consegue comer abacate com azeite. Por quê? Por que cargas d'água botar o azeite no abacate? Alguém pode me explicar? Os 2 alimentos são super saudáveis. Ah, não combina, meu povo. Vamos pensar em receita mais gostosa. Dá para dar o azeite num momento, o abacate, no outro momento fica todo mundo feliz, né? Não aguento mais comer ovo. Esse é comum, né? O paciente ele fala, ah, não quero comer ovo de manhã. E a gente até brinca, fala, do pão tu não enjoa, não. É do ovo se enjoou rapidinho, né? Mas brincadeiras à parte é isso. Eu preciso considerar o que o paciente gosta de comer. Se ele gosta de pão, eu vou colocar pão, gente. E aí vamos ver que pão que eu vou colocar. Um pão mais saudável, mas eu vou colocar, né? Orgânicos são muito caros. Será? Ele já visitou a feira da cidade dele? Então,
Tem muita coisa para a gente trabalhar nesses pacientes, né? E muitas vezes fazer o básico bem feito, que o pessoal está deixando de fazer. Então, tudo isso a gente precisa melhorar nas nossas prescrições. E aí, isso aqui talvez seja o mais difícil, né? Quando a gente fala de emagrecimento. Todos nós falamos, mas o que emagrece é o equilíbrio. Mas o que dá certo é o equilíbrio. Aí eu pergunto para você, o que é equilíbrio? Cada um de vocês nessa sala vai me responder uma coisa diferente. Cada um vai dizer que equilíbrio é um negócio diferente. Porque o povo briga. Então você vai brigar, você vai dizer assim, não, mas o que tem tomar Coca-Cola? Aí o outro vai falar que absurdo. O que tem fazer tal coisa? O outro vai dizer, não, que horror. Então, na verdade, gente, equilíbrio é uma palavra que varia de acordo com a pessoa. Como você alcança isso? Como é que a gente faz para alcançar o equilíbrio, né? E aí eu quero deixar algumas reflexões com vocês. Emagrecimento é mesmo necessário? Será que todo mundo que está acima do peso tem que emagrecer? É só pela estética? Será que propor emagrecimento é corroborar com a indústria da beleza? Será que é possível ter excesso de peso e ser saudável? Será que propor emagrecimento é fazer terrorismo nutricional? Então, são muitas dúvidas que permeiam a cabeça, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de reduzir peso numa pessoa que tem excesso de peso, tá? Pois bem, se eu for pensar o conceito, e eu quero dizer para vocês que esses 2 slides que eu vou mostrar agora, eu mostro em quase todas as minhas apresentações. E é muito interessante que as pessoas não saibam disso. E quem assiste as minhas palestras fala, lá vem a Tessia de novo com aqueles 2 slides de estimação dela. Eu vou mudando as palestras, eu vou falando de tema diferente e esses 2 estão sempre aí. São os meus slides de estimação. Por quê? Não dá para falar de emagrecimento, de sobrepeso, de obesidade sem mostrar isso aqui. Olha só, gente. Quando você fala de sobrepeso e obesidade, o conceito é o seguinte: por que uma pessoa engorda? Por que uma pessoa armazena gordura? É simples. Porque ela come mais do que ela gasta, você concorda? Esse é o conceito. Isso é física pura, tá? Se você come mais calorias do que o que você gasta, você armazena gordura. Se você estuda só até aqui, você vai dizer para mim assim, então basta o quê? Déficit calórico. Basta comer menos e gastar mais calorias. Concorda comigo? Isso é a matemática, isso é a física. Gente, a gente não vai ler contra a lei da termodinâmica. É isso mesmo. Só que isso é uma visão muito simplista. Por quê? Eu preciso entender por que uma pessoa, por que o organismo de uma pessoa guarda mais gordura e gasta menos. Você concorda que não somos todos iguais. Tem até aquele nosso amigo que a gente fala assim, gente, essa pessoa não engorda de ruim, come pra caramba e não engorda. Não tem uma pessoa assim? Qual que é a diferença do metabolismo dessa pessoa para uma pessoa que tem mais predisposição a ganhar peso? Tem alguma coisa diferente ali. Ou talvez tenha tudo isso aqui diferente. Porque aí a gente tem que começar a pensar nos determinantes desse ganho de peso. O que faz uma pessoa ganhar peso? Claro que tem fatores genéticos, com certeza. Eu tenho obesidades genéticas, a gente fala muito sobre isso no curso também. Obesidade monogênica, que é uma que você não consegue mudar? Tenho. Mas eu tenho obesidade genética também, que é possível mudar, porque afinal de contas o gene não é uma sentença, né? Então tem genes que eu consigo modular. E aí eu vou para o lado de cá, fatores ambientais. Como é que foi a programação ou o imprint metabólico desse paciente? O que ele comeu nos primeiros 1000 dias de vida? Porque isso vai impactar no ganho de peso dele. E os aspectos psicológicos, que hoje a nutrição discute tanto, né? A questão comportamental. Por que você come o que você come? Não é só fisiológico. Você tem uma questão de comida afetiva, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Os aspectos socioeconômico-culturais, óbvio. Qual é o acesso que esse paciente tem ao alimento? Qual é o acesso que ele tem à atividade física? Qual é o acesso que ele tem à informação? Você pode dizer assim, Natécia, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. Correta? Porque hoje está uma confusão. Na nutrição, então, o que mais a gente tem é a informação desencontrada. E isso mais atrapalha o paciente do que ajuda. Ele fica desconfiado, ele fala, será que eu posso confiar nesse nutricionista? Que, poxa,
O cara que eu sigo na internet falou o contrário. E, infelizmente, e aqui eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente vai para as redes sociais, porque às vezes você quer lacrar, né? Aí você vai lá e faz um react de alguém. Eu abomino esse comportamento. Porque você quer lacrar, você quer dizer que o outro está errado. Quando você põe o outro de errado, você sobressai, né? Parece que você é desculpa o termo, você é o fodão, né? Você é o bonzão. Isso para quem está ali na rede social engajar é ótimo. Essa pessoa engaja, tem muito seguidor. Mas isso para o leigo é horrível. A pior coisa para o leigo é o tal do react. Porque o leigo ele fica assim, gente, em quem que eu vou acreditar? O leigo está ali vendo aquele ringue, vendo aquela briga e sem entender em quem que ele vai acreditar, né? Então, cuidado com isso. E é claro, eu tenho que considerar os fatores hormonais. Isso aqui, gente, faz muita diferença. Hormônio. Quais são os hormônios envolvidos no ganho e na perda de peso corporal? Olha, isso aqui a gente poderia ficar falando até amanhã sobre isso. Você tem cortisol, hormônios do crescimento, catecolaminas, melatonina, estrogênio, testosterona. Nossa, tem vários. Insulina, glucagon. Você tem que entender disso tudo. Então, às vezes o paciente fala, eu acho que o cortisol está desregulado. Às vezes não é só o cortisol. Às vezes é ele mais um outro hormônio. Um interage com o outro, gerando uma predisposição maior ao ganho de peso. Você tem que entender o que está acontecendo ali com aquele paciente, né? Além disso, você tem questões de gasto energético. Quanto de mitocôndria que esse paciente tem? É um paciente que tem mais músculo, tem mais mitocôndria? É um paciente que está conseguindo transformar tecido adiposo branco em tecido adiposo bege, que é aquele que tem mais mitocôndrias e, portanto, capaz de gastar mais calorias? No curso, numa das fases do emagrecimento, a gente ensina como fazer biogênese mitocondrial. Eu preciso fazer o meu paciente ter mais mitocôndria para que ele tenha um gasto calórico aumentado e possa seguir a vida comendo um pouco mais. Porque se eu não der condições dele gastar mais caloria, ele vai estar sempre fazendo restrição, restrição, restrição e não vai gastar. E eu também, obviamente, tenho que olhar isso aqui, né? O VET que ele está comendo, a distribuição de calorias, isso também é importante. Então, vejam, não é uma coisa ou outra. Quando eu vou trabalhar com emagrecimento, eu tenho que olhar tudo isso. E no curso, gente, a gente fala de cada coisa. Para cada fase, eu vou dar atenção para um desses pontos. Eu preciso entender disso tudo. Não é uma coisa ou outra. Não dá para a gente ser simplista. Sabe por quê? O indivíduo ele tem isso aqui, ó. Você já ouviu falar esse termo? Set point de peso corporal. Ou set point, né? Na verdade, o set point de peso corporal é o peso que o seu organismo gosta de chamar de seu, tá? É aquele peso que o seu corpo tenta ficar. Então, o que acontece com o set point de peso corporal? Tem várias coisas que interferem. Vou te falar uma, por exemplo, o tempo que você ficou acima do peso. Por isso que é tão importante saber quando que a pessoa engordou e há quanto tempo ela está acima do peso. Recentemente eu atendi uma paciente que ela falou assim: doutora, eu preciso emagrecer, depois que eu tive filho, eu engordei e não estou conseguindo emagrecer. Aí eu pensei comigo, é normal, né? Na gestação a gente ganha peso. Eu mesma engordei 23 quilos na gestação. E aí você fala assim, a gente ganha peso, normal. E quantos anos tem seu filho? Ela falou 35. Ou seja, tem 35 anos que a pessoa está acima do peso. Gente, isso mudou o set point de peso corporal. Quanto mais tempo você fica acima do peso, mais o seu organismo entende que o seu peso é maior. Você muda geneticamente o seu peso corporal. E aí, meus queridos e minhas queridas, você precisa ter estratégia para mudar geneticamente o set point. Isso leva tempo, tá? Os estudos falam de 7 a 9 anos para mudar o set point de peso corporal, ou seja, para o seu corpo entender que agora ele é magro. Então, depois que a pessoa emagrece, ela tem que manter-se um tempo grande naquele peso baixo para o organismo geneticamente mudar o set point. Isso, gente, não é fácil. Isso não é simples. Tem estratégias, a gente fala muito sobre isso na quarta fase da metodologia de emagrecimento em fases. Como fazer essas alterações, tá?
E aí, com tudo isso que eu falei para vocês, né? Imagino que a cabeça de vocês possa estar fervendo, falando, Natécia, então, caramba, o que que a gente faz? Como é que a gente trata? Qual é a dieta que é melhor? Qual é a abordagem que eu devo dar para o meu paciente? Esse curso de metodologia de emagrecimento em fases, eu vou te ensinar tudo isso. A gente vai falar disso aqui tudo. Esse gráfico aqui, na verdade, é o ponto de partida que eu uso para falar das fases do emagrecimento. Porque o emagrecimento, gente, ele não é linear, né? O emagrecimento, ele acontece em fases. Então, toda vez que você dá um estímulo para uma pessoa emagrecer, aquele organismo que estava em repouso, ele reage. A primeira fase é chamada de choque, né? Ninguém botou o dedo na tomada, não, tá? É um choque metabólico, né? O que é isso? Aquele organismo recebeu um estímulo diferente. Que estímulo? Qualquer estímulo, gente. Se a pessoa fizer simpatia do barbante, se a pessoa fizer dieta da lua, pegar a dieta da vizinha, tomar um suplemento que a Mariazinha indicou, qualquer negócio essa pessoa vai emagrecer. Isso é um grande problema para nós profissionais, porque isso pode passar uma falsa ideia para o paciente de que ele não precisa do nutricionista. Ele mesmo sozinho faz. Porque, veja bem, qualquer déficit calórico que ele faça, qualquer modificação que ele faça na alimentação dele, ele vai emagrecer. Isso é uma resposta normal do organismo, porque o organismo ele entende que ele precisa gastar energia para se defender contra aquela agressão. O organismo entende uma mudança como agressão. Só que, veja bem, essa fase de choque, ela não dura muito. Aqui no gráfico, né, em média, fala que dura 2 semanas. É óbvio que toda média é burra. Aqui a gente tem que ver cada paciente é um. A gente, inclusive, ensina no curso isso, como entender que o paciente mudou de fase. Você tem que saber se ele estava na fase 1, se ele estava na fase 2, né? Por mais que no gráfico fale aí que a fase 1 dura 2 semanas, eu já tive paciente com 1 mês na fase 1. Tem paciente que fica 1 semana. Então, a gente sabe que toda média é burra, então a gente não leva em consideração. Aqui entra a individualidade. Você conseguir entender, né, em que momento seu paciente saiu da fase 1 para a fase 2. Só que veja bem, aqui na fase 1, ele já começa a ter uma queda dos hormônios tiroidianos. Então, você precisa saber modular esses hormônios tiroidianos para que essa queda não seja tão grande, porque esse é um dos principais motivos que faz a pessoa engordar de novo. E aí isso é o que acontece com o leigo, né? O leigo ele vai fazer dieta por conta própria, o que acontece? Efeito sanfona. Porque ele não passa da fase de choque. Porque ele não sabe. Para ele passar da fase de choque e continuar emagrecendo e ir para a fase 2, que é a fase de adaptação, aí ele tem que ter uma abordagem melhor. Ele tem que estar sendo acompanhado por um profissional que sabe o que está fazendo. Você tem estratégia para isso. O que é a fase de adaptação? É aquele momento que o organismo, agora, ele se acostuma com a nova realidade. Que nova realidade? De repente, o paciente começou a fazer atividade física, ele está fazendo uma alimentação mais saudável, uma pequena restrição calórica, aí o organismo fala, opa, eu tenho que me adaptar. O que é essa adaptação? É uma tentativa do organismo de não continuar emagrecendo. Para o seu organismo, fisiologicamente, emagrecer é uma agressão. O organismo entende que o tecido adiposo é como se ele fosse uma proteção, né? Então, se perder tecido adiposo, fisiologicamente, o seu corpo vai brigar com você. Ele vai fazer de tudo para você não perder. Por isso que esse emagrecimento na segunda fase, ele continua acontecendo, mas agora, olha a curva aqui, menos acentuada. É o emagrecimento mais lento. Gente, nessa segunda fase, muita coisa acontece. Você tem uma série de modulações hormonais. Aqui muda cortisol, muda insulina, muda hormônio de crescimento, muda testosterona, enfim. Você tem que saber o que está acontecendo ali e modular esses hormônios, né? E aí, muitas vezes, né, o estudo fala que a segunda fase dura de 2 a 8 semanas, ou seja, serão 6 semanas. Mas, de novo, depende da individualidade biológica. Cada pessoa, essa segunda fase vai durar um período. Eu já tive paciente que a segunda fase durou 6 meses, o sortudo, né? Então, ele ficou 6 meses emagrecendo, devagar e sempre, né? Esse emagrecimento na segunda fase é mais lento, mas ele continua. Quando que ele para? Quando o paciente entra na terceira fase, que é chamada de resistência e também conhecida por nós como platô, né? É o temido platô. Essa terceira fase, você precisa saber tirar o paciente desse platô. Quais são as estratégias que você pode usar aqui para tirar o paciente do platô, né? O que você tem que pensar nessa terceira fase?
E no nosso método, a gente tem mais uma fase, que é a quarta fase. Eu vou pular para lá, depois eu volto, ó. A gente tem a quarta fase. A metodologia de emagrecimento em fases é composta por essas 4 fases. Fase 1, que é o choque. Fase 2, adaptação. Fase 3, platô. E fase 4, que é manutenção. Não adianta você promover emagrecimento e não manter isso. Você tem que fazer manutenção. Então, a gente ensina como que se faz essa manutenção. Eu até costumo dizer que a fase de manutenção ela é mais importante até do que as outras fases. Porque se você promove emagrecimento e não cuida disso, o paciente volta a engordar. Por quê? Porque predisposição a ganho de peso, quem tem vai ter sempre. Não existe uma pessoa que emagrece e nunca mais engorda. Se alguém te prometer um método que vai te ensinar a emagrecer o paciente e ele nunca mais engordar, está te enganando. Fisiologicamente, isso é impossível. Todas as pessoas que têm predisposição a ganhar peso terão sempre. O que você pode fazer é, ao longo dos anos, mudar o set point dessa pessoa, mas isso leva anos. Você tem que ter estratégia para isso. Você precisa fazer um período de manutenção, até poder dar alta para o paciente, se é que você vai dar alta. Porque eu sempre sugiro que esses pacientes voltem pelo menos uma vez por ano, para que eles não percam o foco, para que eles entendam que eles têm essa predisposição e que vão ter que cuidar disso, tá? E aqui, olha, a gente pergunta, né? Em que momento que a dieta é qualitativa ou quantitativa? Quantas consultas eu vou marcar? De quanto em quanto tempo eu marco o retorno? Como é que eu sei que o paciente saiu de uma fase para outra? O que fazer em cada fase? Esse é o curso de metodologia de emagrecimento em fases. É isso, é o passo a passo. Lembra que eu te falei lá no início que eu ia te ensinar o passo a passo? Essa é a proposta desse curso, né? Então eu quis fazer essa live hoje para te falar isso. Você precisa saber o que fazer em cada uma dessas fases. Esse é o intuito do nosso curso. Essa é a metodologia que eu patenteei ao longo de muitos anos. É ensinar o que fazer em cada fase. E aí você sai desse curso pensando assim, caramba, nunca mais eu vou falar mal se fulano calcula ou não calcula, porque eu sei que tem hora que eu vou calcular, tem hora que eu não vou. Eu sei que tem hora que eu vou fazer mais abordagens comportamentais, tem hora que não. Eu preciso entender o que fazer em cada uma dessas fases. Tá? Então, essa é a nossa proposta. Era isso que eu queria te falar hoje, abrir a sua cabeça, né? E te convidar para fazer parte da nossa terceira turma, que é a terceira turma e a última turma desse ano. Agora eu vou responder mais algumas perguntas, tá? Para a gente encerrar aqui. Quem quiser fazer pergunta pode colocar no chat. E se quiser falar, pode levantar a mão, que eu também chamo, né, para falar. Então, vamos lá, ó. Sou ex-aluna da VP, ex-aluno também tem desconto, tá? Ex-aluna de 2012 também vale, viu, Nice? Podemos discutir casos clínicos, sim. Geralmente, os casos clínicos das aulas práticas eu já trago prontos, né? São casos específicos. E a gente tem o grupo Beijo Me Liga, onde a gente discute, tira dúvidas, o pessoal leva caso, leva dúvida, e pelo menos uma vez por semana a gente abre o grupo e fica ali 24 horas aberto para interações, tá? A Simone está falando, ó, na Tessa eu não te conhecia, mas por acaso resolvi assistir a aula de ontem. Fiquei tão apaixonada pela sua didática que fiz a compra do curso. Que legal, Simone, obrigada. Que coisa boa, muito obrigada. Piscina e Ozempic natural? Não, não, pelo amor de Deus, não. Não fala isso não, Denise. Não fala isso. Ai, que desespero. Não fala. Piscina, não existe Ozempic natural, gente. Não existe, esquece essa ideia. Apaga, apaga essa ideia. Vem para o curso, a gente vai falar sobre isso, por favor, não façam essa vergonha, não existe Ozempic natural, tá? O que existe são formas da gente melhorar a modulação de GLP-1, que é o que o Ozempic faz, tá certo? Ó, a Patrícia tá falando, tá com paciente diabetes com triglicerídeos 1850. Patrícia, isso é triglicerídeo alto geneticamente. Existe uma doença genética que aumenta triglicerídeo, tá? Precisa mandar para um endocrinologista urgente fazer exame genético. Eu já peguei alguns assim. Isso não é dieta, não. E nem diabetes deixa esse triglicerídeo desse valor, tá?
A Patrícia está perguntando, olha, mesmo não tendo formação na nutrição funcional, o curso será para mim? Com certeza, Patrícia. A gente usa os preceitos da nutrição funcional, mas a gente começa do começo. Não precisa chegar com nenhum conhecimento, tá? Ó, a Silvia está falando que está na pós-endócrino. 100% dos meus pacientes em emagrecimento usam análogos ou ainda associados com contraceptivo ou sibutramina ou orlistat, muito comum hoje em dia, né? Eu trato eles a partir da classificação dele em relação aos padrões alimentares. Você aborda isso também? Ô, Silvia, eu ainda não montei uma aula de padrões alimentares, mas eu tenho estudado bastante isso e é bem interessante esse conteúdo, tá? Em breve nós teremos isso também. Como eu te falei, esse curso você tem aí 1 ano de acesso, então tudo que eu vou montando, eu vou colocando no curso. Tá? Ele é um curso dinâmico, ele é um curso que toda hora vai tendo aí informação nova. A ideia é essa, tá? Terapia medicamentosa a gente fala bastante. Isso aí a gente já tem, tá? Ai, que legal, Elisângela. Obrigada. Seja bem-vinda, tá? Vai aprender muito, com certeza. No curso, mas o curso não é um curso de exames laboratoriais, tá, Elisângela? Então, não vou te prometer, não tem aulas de exames laboratoriais, não. Não é esse o objetivo do curso. Mas a gente fala dos exames de acordo com as fases e com o paciente também que a gente vem atendendo, no caso clínico, a gente vai falando de exames e discutindo os exames. Então, você aprende na prática. Mas ele não é um curso de exame laboratorial, é importante deixar isso claro, tá? Vamos ver, ó. Bem-vinda, Vanessa, Natália, Lohane. Isso aí. Ó, a Ana Cláudia falando, paciente chega dizendo, fui numa Nutri que passou dieta impraticável. Pois é, gente, não dá, né? Não tem como. Olha o que a Denise está falando. Olha, posso falar uma realidade? Estou em uma empresa que fabrica salgadinhos e refrigerantes e não podemos usar termo ultraprocessado. Eu participei da oficina do novo guia alimentar e preciso evitar certas palavras que pela empresa não posso. Atendendo os pacientes, percebo um público consciente. Mesmo com esses alimentos ultraprocessados, eles sabem que não são legais. Eu indico os bons, o que é legal para eles, aveia, farelo de aveia, que a própria empresa produz, focando nos bons. Isso aí, Denise, fazendo o que é possível dentro da sua realidade. É isso, né? A orientação inicial é reduzir refrigerante, aumentar o consumo de água, mas não deixar o refrigerante que faz parte da vida dele naquele momento. Ok, realidade, a gente vai melhorar o hábito. Não existe alimento proibido. De novo, existe o que é possível dentro daquela realidade. Lembrando sempre que o nosso papel é melhorar sempre que a gente pode a realidade desse paciente, tá? Acolhimento, tudo isso. Denise, eu consigo, porque onde eu trabalho é um hospital universitário. Então, a gente tem mais condições de pedir exames, né? E o hipotálamo, Rose, é o que a gente mais fala. Fome hipotalâmica, obesidade hipotalâmica. Aliás, eu vou confessar para você que é um dos temas de emagrecimento que eu mais gosto. Eu amo falar sobre controle de fome e saciedade, fome hipotalâmica e fome hedônica. Tem muito isso no curso, tá? A Denise está contando o que ela faz, ok. No processo de emagrecimento, quantas quantidades mínimas? Rosiana, não consegui entender sua pergunta, tá? Isso não é um curso, é um sonho. Obrigada, Patrícia. Ah, vou voltar, Aline, só um minutinho. A gente passa assim, Gabriela, suplementação. A gente tem um livro de suplementação que está bem completo, tá? E a gente fica atualizando. Sempre que surge suplemento novo, a gente coloca e indica suplementos específicos para cada fase. Porque também o que a gente vê é isso, né? O pessoal sai dando, antioxidante. Vem aquela chuva de antioxidante. Anti-inflamatório. Gente, não é assim não, tá? Tem que, né? Eu falo que o pessoal faz ciência Stevie Wonder, né? O amor é cego, Stevie Wonder é cego. Aí o povo já leva em consideração que o amor é sinônimo de Stevie Wonder, né? Não é bem assim. Então, a gente tem que saber qual o suplemento para cada fase, tá? A Maria Emília está perguntando, mas os novos módulos serão incluídos no curso ou será um novo curso? Não, Maria Emília. Geralmente, isso que eu estou falando, que eu falei até agora, não posso prometer minha alma, tá? Mas o que eu falei até agora é incluído no curso. Então, a gente tem a aula de dieta para quem usa canetinhas, esse módulo de Ozempic, olha, tô doida. Esse módulo de lipedema, tá tudo no curso, não precisa comprar não, tá? A gente vai dando como bônus no curso. É claro que ano que vem, gente, eu vou criar outros cursos, então não vou prometer que eu vou enfiar tudo nesse curso, né? Esse curso é o curso da metodologia de emagrecimento em fases, tá? Ano que vem eu vou oferecer outros cursos, mas aí é outras coisas. Não é exatamente isso, tá?
A Andressa, ó, ex-aluna da UFJF. Me escreve, Andressa, que eu tento conseguir para você, tá? Não tem, não, mas eu lembro de você, viu? Ó, a Rosiana, mesmo com 2 pós da VP, sinto insegurança de atender emagrecimento. Eu mesmo me sinto frustrada quando não tenho resultados. O curso vai me ajudar? Com certeza. Fiz pós-nutrição clínica funcional e agora cursando saúde da mulher. Rosiana, atender emagrecimento é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Parece fácil, mas não é. É extremamente complexo trabalhar com emagrecimento. E eu vou te falar uma coisa que eu falo para todo mundo. A gente foca no resultado, mas nem sempre, quando o paciente não tem resultado, você tem N situações que ele pode não ter resultado, inclusive algumas doenças. Existe obesidade não responsiva. Só que só o fato da gente entender que isso existe dá uma segurança para a gente de entender que a gente fez a conduta certa. Agora, realmente, obesidade é muito complexo. Então, a nossa proposta é, dentro do que for possível, você vai ter resultado. Agora, se você esbarra numa doença, em algo que impede o emagrecimento, aí você não vai ter resultado. E por isso é importante saber quando isso acontece e ter um tratamento multiprofissional. Até isso a gente fala no curso. É preciso indicar algumas vezes o paciente para o médico e trabalhar junto, tá? Nem tudo o nutricionista vai conseguir fazer. Existem casos graves e complexos de obesidade. Mas o curso, o que eu posso te dizer é que eu vou pelo menos te ensinar a reconhecer isso, que eu já acho que é um grande caminho. Né? Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca e acha que vai conseguir tratar e não trata, tá? Olha só, a Ingrid colocou lá o site do curso para quem quiser ver, olha, é natercia.com.br, gente. Anota aí, é super fácil. Natercia com TH, natercia.com.br. Quem já está me seguindo lá no Instagram, tem também na minha bio o site. Tem na VP tem lá também no feed o site para fazer inscrição, então tá muito fácil de achar, tá? A Cristine falou que assistiu minha palestra. Obrigada, Cristine, que você gostou. Ó, para dar sequência, é só chamar a VP pelo direct ou Insta ou WhatsApp. A VP, o pessoal da equipe responde você. Essas dúvidas sobre preço, pagamento, tudo isso, tá? O curso já vai começar semana que vem, viu, Daniela? As primeiras aulas a gente tem semana que vem, tá? Assim que você compra, imediatamente já libera o primeiro módulo gravado. Você já comprou, já liberou imediato. Mas a aula presencial não, né? Ao vivo é semana que vem, na próxima quarta, tá? A Ana perguntando qual a taxa de sucesso dos pacientes. Ana, se eu tivesse isso, amiga, eu tava rica. É porque a bola de cristal não ficou pronta ainda. Infelizmente, não existe uma taxa de sucesso de pacientes. Não dá para padronizar assim. Eu adoraria padronizar, mas a gente tem muitos tipos de obesidade. Então, eu te diria que obesidades responsivas, você chega até 80% de sucesso. Agora, eu não posso dizer isso, porque isso vai depender. É uma obesidade hipotalâmica? É uma obesidade não responsiva? É uma alteração hormonal, que esse paciente vai precisar de uma reposição hormonal? É uma obesidade genética monogênica e a taxa de resultado é 0%, né? Então, não, infelizmente, não existe isso. Adoraria ter essa resposta, mas eu volto a dizer, eu não posso prometer descobrir a pólvora. O que a gente fez foi criar um método muito bom, muito sensacional, com altíssimas taxas de resultado. Mas obesidade é doença grave, crônica, de difícil tratamento e que tem muitas coisas que interferem. Então, o que eu posso te prometer é que você vai aprender quais são os momentos que você vai reconhecer que você sozinho não está conseguindo dar resultado para aquele paciente, tá? Não é cartão recorrente, isso eu sei que não é, infelizmente, né? Ah lá, a Ingrid está falando, o pagamento é 12 vezes de 165, sem juros no cartão de crédito ou no Pix à vista. Ó, a Geisa está falando, finalmente fazendo curso, enchi o Instagram pedindo curso. Ô, Geisa, como você, várias pessoas me escrevem, quando que vai ter o curso? Quando que vai abrir a turma? Né? Por isso que a gente está fazendo questão de avisar. A gente avisa porque realmente depois o pessoal começa a escrever, não tem mais vaga. E quem foi das outras turmas sabe que é verdade. Pessoal, tinha gente da primeira turma que me ligava e falava, Nath, pelo amor de Deus, abre vaga. Não tem. Quando esgota, esgota mesmo. Tá? Ó, a Elisângela contando o que aconteceu com ela. Então, a Rosana falando, ó, eu quis dizer referente à quantidade mínima de consultas para o processo de emagrecimento,
porque as pessoas vêm achando que um mês basta. Ah, sim, Rosiana, então. Na verdade, a gente faz uma sugestão. Isso é uma coisa que os alunos muito perguntam, assim. A gente tenta pelo menos uma consulta por cada fase, então, fase 1, 2, 3 e 4, pelo menos 4 consultas, tá? Mas o ideal seria o dobro, 8 consultas. E geralmente os meus pacientes têm criado um plano. Eles criam um plano de atendimento, é mais fácil vender o plano de atendimento. O nutricionista do futuro não vai mais vender consulta, né, gente? Vai vender planos, infelizmente ou felizmente, né? Então a gente discute também bastante isso no curso, tá? Acompanhamento nutricional é em longo prazo, como a Denise está falando, e é verdade, né? Obrigada, Cristine. Bacana, que bom que você estava aqui. Obrigada pela sua presença. E essa aula foi uma aula menor, mas também acredito que ajude vocês, até pelo menos a abrir a cabeça e entender quantas coisas a gente tem que pensar para trabalhar com emagrecimento, tá? Deixa eu ver. Não tem aula sobre... Espera um pouquinho, gente. Deixa eu mutar todo mundo. O pessoal insiste em deixar o áudio ligado. Bom, vamos lá. Ó, tem aula de lipedema, sim, tá? Para quem está perguntando aqui. Tem a aula de ontem, que vai ficar na plataforma de quem está fazendo as inscrições, e vai ter mais uma aula sobre lipedema também, que é uma aula ao vivo como essa, bem prática, tá? A Larissa foi sorteada. Ah, Larissa, eu lembro de você. Eu te liguei, né? Acho que você foi a pessoa que eu consegui falar, não foi isso? Parabéns por ter sido sorteada. A gente sorteou 6 ingressos. No congresso, a gente tinha um stand lá no congresso do curso de emagrecimento em fase, que foi um sucesso. Tinha inclusive o Beijo Fone, né? Que é Beijo Não Me Liga. Uns têm Big Fone, a gente tem Beijo Fone. Então, quem atendesse o telefone, fosse sorteado, atendesse, ia ganhar o curso. E a gente presenteou aí colegas. Então, acho que é isso, gente. Acho que eu consegui, né, tirar todas as dúvidas. Espero que vocês estejam motivados. Quero tê-los comigo. Convido a todos vocês a fazer parte da turma. E a gente vai se encontrar muito ainda, se Deus quiser. Alguém quer falar? Quer levantar a mão? A gente precisa encerrar daqui a pouco, porque, inclusive, eu quero fazer um convite a vocês. A VP hoje, para quem é aluno da VP, tem uma aula bônus com 3 profissionais sensacionais da área de saúde mental. Vai ser com o Fabrício Assini, que eu sou fã dele de carteirinha, com a Luana Manosso, que trabalha muito com doença mental também, e o Breno. Então, hoje, em comemoração, né? Na verdade, não é comemoração, né? Mas, enfim, o movimento, né, do Dia Mundial de Saúde Mental, a gente vai ter essa aula na VP, que é 8 horas. Então, eu me comprometi a terminar essa aula hoje antes das 8, para dar tempo para todo mundo que está aqui, que é aluno da VP, ir realmente para a aula bônus. Eu também vou. Eu quero assistir essa aula. Acredito que muita gente boa lá e acho que a gente vai aprender bastante. Tá certo? Então, mais uma vez, queridos, obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui, por me ouvir. E para quem vier para o curso, bem-vindo. Nos encontraremos muito. Quem está no curso está sempre conversando comigo. Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.